Olá, você que está se conectando conosco a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Pro Connection Podcast. Eu sou Elton Luna, aqui do meu lado, meu amigo Alan Lima. E aí, Alan, quais são as expectativas, meu amigo, para mais esta conexão? Hoje a conexão é muito especial, expectativa lá em cima. Como sempre, a gente vai falar aqui no podcast sobre negócio, empreendedorismo e alta performance. E hoje um convidado muito especial, que dentro desse ambiente ele tem muito o que falar e principalmente dentro do meio religioso. E aí vai falar como é que isso anda paralelo. Frei Ricardo Regis, uma honra ter o senhor aqui hoje. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma ótima conversa dentro desse ambiente que o senhor domina como ninguém. Olha, eu que agradeço o convite, né? Poder estar aqui com vocês e poder repassar palavras benditas que possam chegar ao coração das pessoas e que elas possam acolher esse nosso papo e que seja interessante, que seja bom e proveitoso. Bacana. Frei Ricardo Regis, muito feliz de tê-lo aqui, né? De bater esse papo. Mas antes da sua apresentação oficial aqui no podcast, a gente tem um hábito que é um bate-pronto. Ok. E é só para aquecer a conversa e tal, algumas perguntas bem diretas, com respostas bem diretas. Topa? Vamos lá. Vai lá, Alan. É contigo. Frei Ricardo Reis, todo mundo nasceu para... Ser bem-aventurado, feliz. Perfeito. Bater palmas durante a missa. Expressão. Padre que ganha dinheiro empreendendo. É uma pessoa sábia. Quaresma. Tempo de conversão. Pessoas que frequentam mais de uma religião. Precisam amadurecer. Renovação carismática. Dons, carismas, satisfação. Perfeito. Frei Ricardo, eu lhe agradeço demais, mais uma vez, né, a tua presença. Eu lhe admiro. Obrigado. Sou seu seguidor, tá? Além, claro, de lhe ter um apreço, porque o senhor assistiu o meu casamento, né, com a minha esposa Karine. De lá para cá, os frutos, né? Agora nós estamos grávidos do segundo filho, né? O Luiz, viu? temos a Lia e o Luiz. E o senhor é um sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Exato. Perfeito? É Exato. essa a ideia? Isso, exato. Então, o senhor foi ordenado há 19 anos. 17. É isso? 17 anos. 17 anos. Com uns 30 anos, mais ou menos, de vida... Olha... religiosa... Eu tenho mais ou menos 30 anos de vida religiosa. Uhum. Eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, meus pais são do Rio Grande do Norte, tudo no norte, né? E aí eles vieram para o Ceará, porque meus avós vieram e os meus pais também seguiram. E aí nasceram 2 filhas lá no Rio Grande do Norte, os outros 4 nasceram em Juazeiro, eu nasci em Juazeiro do Norte. Eu saí muito cedo de casa, com 16 anos eu estava saindo de casa para entrar para o seminário. E aí a minha vocação começa assim muito simples, porque eu nunca imaginava ser padre, frade, né? E aí por um convite ali dos amigos na rua, que eram coroinhas, e eu fui. E de repente estou aqui, se passaram 30 anos já. Olha só. Frei Ricardo, é claro que o seu papel hoje aqui como vigário, né, da paróquia, ele é muito importante, mas a gente quer falar um pouco sobre a sua veia artística. Certo. A importância, né, disso como quem leva a palavra de Deus é evangelizador. Né? E o senhor tem multifacetas, né, dessa veia. Conta um pouco pra gente. Aproveita isso aí que você falou do frade, frei. Conta qual a diferença, frade, frei, padre. Só pra gente tirar essa dúvida. Meus pais, minha família sempre foi muito religiosa. Né? Não aquela família de estar todos os dias na igreja, porque tem pessoas que estão todos os dias na igreja. Não perde uma missa. São pessoas de missa diária. E tem pessoas que se perdem um dia ali na semana, elas ficam desesperadas. E religião não é para ter esse peso, é para ter leveza. E eu penso que a minha família tem muita leveza na religião, porque assim, eu entendia que os meus pais, aos domingos, eles nos levavam para a celebração, para a missa, né? Aquela família do interior que a mãe ajeita os filhos, tudo bonitinhos, com a roupinha, né, bonitinha, passadinha, e vamos para a missa. Pronto. Depois da missa, vai para a casa da avó, fica lá final de semana e volta para casa. E a semana continua de trabalho. Digamos, a minha mãe, que era uma mulher do lar, né? Educou os seus filhos sem sair de casa. Hoje em dia é meio difícil isso, né? Uhum. Meu pai era um comerciante e trabalhava, se dedicava. Eu lembro que meu pai saía de casa às 6 da manhã. Ou melhor,
3 da manhã, 4 da manhã. Caramba. E passava o dia e nós fomos crescendo ali, sendo educados dessa forma. Mas eu sempre tive um lado assim, meio que para a religião. Nunca entendi isso, mas desde pequeno, depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia com 9 anos, então eu entendi esse lado, alguma coisa, não entendo até hoje, que eu fiz a primeira Eucaristia justamente na igreja dos franciscanos. E não ia muito a essa igreja, mas na minha cabeça ia assim, volta a essa igreja, né? E aí um dia eu lembro que eu assisti o primeiro filme que saiu de São Francisco, Irmão Sol. Muito poético, muito simples, né? E aí eu estava trabalhando com meu pai e eu disse assim, eu vou para casa assistir esse filme. Você vê, de criança, mas tinha nada na cabeça. E de repente, os meus amigos ali na rua me convidaram, eles eram coroinhas, me convidaram, vem, vamos ser coroinha e tal, não sei o quê. O meu pensamento foi isso, o primeiro pensamento, eu não, vou babar padre, olha só. E hoje me vejo como padre, né? O senhor sabe que hoje tem meninos falando isso do senhor, né? Sim. O senhor falava isso, então alguém tá falando... Eu não, e esses amigos insistiram comigo. E eu resolvi ir. Ele disse assim, olha, você vai. Se você não gostar, não precisa mais ir. Eu fui, mas olha, a cena até hoje na minha cabeça é essa. Quando eu subi as escadarias lá dos franciscanos, que eu olhei para o altar, a primeira ideia que veio foi essa, eu quero ser padre. Caramba. Isso lembra muito de São Paulo, né? Quando cai do cavalo, cego, aquela coisa toda e tal, o processo de conversão ali. E isso nunca me saiu da cabeça. Eu quero ser padre. E não sabia o que ia acontecer. Claro que para ser padre tem toda uma caminhada e não é tão fácil, a gente sabe disso. Na vida nada é fácil, né? As pessoas querem facilitar às vezes e acabam dessa maneira atrapalhando o seu processo de caminhada de evolução. E aí eu comecei a ser coroinha, minha mãe não gostou muito, me proibiu algumas vezes, mas aquele meu gosto, eu quero, eu vou e tal. Meu pai nunca disse nada, meu pai é muito simples. Mas pelo fato de ser um filho que sempre estava em casa ajudando os afazeres, aquela coisa total, então acho que o pensamento, o sentimento da minha mãe é assim, eu vou perder esse filho aqui. Que era o que ela queria, talvez, ou fosse médico, advogado e tal. Mas na minha cabeça eu queria ser professor, né? Ou então médico, então vinha isso na cabeça. Mas você vai crescendo, amadurecendo, você sabe o que você quer ainda. E aí eu insisti bastante. E acabei entrando para o grupo vocacional, você participou do grupo vocacional, você sabe perfeitamente como que não é tão fácil, então você tem que estar ali se dedicando, encontros, reuniões e tal, amadurecendo. E minha mãe acabou cedendo isso. Vai, se ele quer ir, então deixa ir. Lembrei a mãe de São Francisco, né? Quando o pai aprisiona, então a mãe vai lá no calabouço e tal, e tira São Francisco, né, as cordas e vai, deixa ir. E aí ela disse, vai, pode ir, se quer ir. Aí eu fui para o seminário, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, entrei em Sobral em 1995. E aí o tempo foi passando, eu fui dentro do seminário, filosofia, teologia... Só que para os religiosos sempre tem algumas etapas a mais. A vida diocesana, o candidato entra para o seminário, estuda dentro do seminário, filosofia, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. E dependendo da situação da arquidiocese, se ela precisa da diocese, se precisa do padre com uma certa urgência, então 6 meses o candidato ali se ordena padre. Para a gente é um pouco diferente, né? Então, além das etapas, eu entrei para fazer na época o 2º ano do 2º grau. Eu entrei em Sobral. Depois fui para Parnaíba, no Piauí, fazer o 3º ano e se preparar no cursinho para fazer o vestibular para filosofia. Concluí o 3º ano, 2º grau. Fui para Teresina, fiz o vestibular, passei para filosofia. Então, 3 anos, né? De lá, aí entram as etapas na ordem religiosa, que no nosso caso é o postulantado e o noviciado. O postulantado é um tempo de conviver ali com a fraternidade para você ir conhecendo os irmãos, né, mais a fundo e tal. E terminando essa etapa, hoje nós temos 2 anos, mas na minha época era apenas 1 ano. E aí fui para o noviciado. Ou melhor, terminei filosofia, fui para o postulantado em Parnaíba. Terminando o postulantado, fui para o noviciado. O noviciado é 1 ano conhecendo a regra do santo.
Aí você me pergunta assim, qual o livro que você tem intimidade? Aí eu trouxe aqui um para mostrar a vocês, né? Um livrinho. Que é justamente a regra de São Francisco, é o que São Francisco escreveu. E aí esse livro a gente vai lendo no noviciado, né? Para conhecer a fundo como São Francisco viveu, a sua intimidade com Deus, a sua fraternidade com os irmãos. E aqui, eu acho que para a vida de um franciscano você tem que conhecer mais ou menos as regras, né? É muita coisa, claro. E depois do noviciado, você recebe ali os votos no final do ano, que são os votos de pobreza, obediência e castidade. Você pode perguntar assim, mas qual a diferença do religioso para o diocesano? Porque essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Qual a diferença? Vocês querem que eu responda? Fica à vontade, Chico. Aí o pessoal assim, mas por que é frei? Por que é padre? Você é frei ou você é padre? Assim, como religioso, primeiro, eu sou frade, né? Então, recebi os votos, pobreza, obediência e castidade. São os votos simples e depois, com o passar do tempo, antes de concluir a teologia, você se insere na ordem, né, de uma forma perpétua. Então, você sai daquele momento simples e você faz os votos perpétuos. E aí, durante a teologia, que são 4 anos, após a teologia, aí vem um ano de diaconato. Só que agora, recentemente, atualmente, nós estamos antes do diaconato, nós inserimos um ano de tirocínio, que é um ano a mais para conhecer mais a regra de São Francisco. Após esse ano, ou seja, é tipo um estágio, né? O candidato vai, digamos, para a Amazônia, vai para o Acre, vai para a Colômbia, então a ordem está precisando de um frade lá nos Estados Unidos, então vai para lá. Então a ordem é que manda, né? O provincial conversa com o candidato ali, saber se ele quer ir, se ele pode ir fazer essa missão. Passando o ano, volta e tem o diaconato. Diaconato também praticamente é um ano. Eu fiz um ano de diaconato. Aí você se ordena padre. Só que no final da teologia, se você já fez essa caminhada, você sabe o que quer, você quer optar a ser padre, então no final de todas as etapas você se ordena sacerdote. Se não, você pode apenas ser irmão, frade, sem ser padre. Então, dentro da congregação, a gente pode optar... É como se tornasse um diácono. Exatamente, mas ele vai servir ali o carisma. O que é que ele pode ser? Ele pode ser professor, ele pode ser médico, psicólogo, ou exercer qualquer outra profissão para ajudar a comunidade, é claro, né? Ele não vai celebrar, porque ele não é padre. Mas aqueles que optaram para a vida sacerdotal, então eles vão celebrar, porque eles vão viver ali da sua vocação do altar, né? O diocesano, eles fazem filosofia, teologia e se ordenam padres, né? Então, eles estão ali inseridos dentro de uma diocese ou arquidiocese. E aí eles prestam obediência, eles têm obediência ao bispo, né? Antigamente, os padres, eles viviam a vida inteira numa paróquia, 50 anos. Hoje, alguns bispos estão revendo isso e 6 anos deixa o padre ali na paróquia e depois retira, porque essa é a rotatividade na vida religiosa, né? Então, a vida religiosa te dá direito de ficar 3 anos no lugar, ou 4 anos, dependendo da congregação. E aí o provincial, né, se ele é renovado ali, é reeleito, né, porque o provincial também passa um tempo, na nossa congregação são 3 anos. Então, temos votação para escolher de novo o provincial e o conselho que age com ele, né? E aí esse conselho com o seu provincial, ele vai dizer, olha, você fica, você sai, a sua missão pode ser ali. Então, ele faz essas transferências aí para cada um se adaptar melhor à sua realidade, à sua condição. E nessa sua caminhada, Frei Ricardo Regis, onde é que as artes, elas surgiram? Então, você acredita que eu nunca soube desenhar uma casa, um rosto, nada. Eu acho que eu tenho uma frustração, porque eu lembro que eu fazia, eu acho que a 2ª série, ou era a 3ª, e tinha educação artística, né? E eu lembro que eu fiz uma casa, uns desenhos lá, e eu não lembro quem foi essa professora, né? É bom nem lembrar, né? E aí fui mostrar para ela o desenho, ela pegou uma caneta e fez 0. Nossa.
Eu saí com uma frustração, aí então eu entendi ali que eu, de fato, não tinha aptidão para arte, para nada, né? No seminário, isso aconteceu no seminário em 2001, 2002. Eu estava na teologia, morava em Messejana, né, aqui em Fortaleza. E aí, de repente, me veio na cabeça, não sei como, desenhar. Acho que vocês lembram de uma formiguinha que é chamada esmilinguido. Esmilinguido, né? Pronto. E eu achava muito interessante aquilo. Eu comprei o material, eu disse assim, eu vou fazer esse negócio, é muito fácil. É muito fácil. E aí eu comprei o material, fiz, mas o negócio ficou tão feio. Aí lembrou do zero da Aí eu professora. lembrei do zero, sempre voltando ao zero, né? Aí eu disse assim, não acredito não, perdi tempo, perdi dinheiro e tal. Aí deixei pra lá. Quando foi um dia, eu estava deitado e eu lembrando do material, aí eu sei que eu disse assim, vou pegar essa... Tem aquelas ampolazinhas, né, de injeção que tem um líquido. Sim. Aí eu peguei, eu tinha aquelas ampolazinhas e tinta, guache e tal, eu comecei a jogar dentro do vidrozinho e mexer, ficou interessante. Eu sempre gostei muito da pintura abstrata. Então, aquilo me chamou tanto a atenção, eu disse assim, é interessante isso daqui, né? Eu vou fazer. E comecei a fazer, mostrei uma amiga minha, disse assim, por que não tu coloca essa tua ideia na tela? Aí parece que tive aquele insight, né? Eu disse, eu vou fazer. Aí comprei tela, comprei pincel, sem saber de nada. E aí eu comecei a pintar, né? Eu lembro que eu não tinha dinheiro, porque, assim, como estudante, como frade, a gente não tem essa possibilidade que o outro já está à nossa frente, que tem dinheiro para investir, né? Então a gente está ali para estudar, apenas isso. E eu lembro que eu pedi a uma amiga minha, a Cilinha, eu pedi R$ 50 emprestado. Então, assim, o empreendedor, né, já falando de negócios, o empreendedor é aquele que é sábio. E ele pode ter pouca coisa, mas ele sabe investir. Ele não está ali para gastar e simplesmente dizer, eu tenho isso aqui agora e eu tenho que gastar, eu tenho que fazer isso, não. O empreendedor é aquele que tem uma visão de futuro, ele sabe guardar. Essa é a pessoa sábia, né? Por exemplo, na Bíblia a gente vai encontrar que Deus, ele dá prosperidade às pessoas, mas nem todo mundo é próspero. Por que isso? Salomão pediu isso, sabedoria. O que Deus fez? A humildade no coração de Salomão, ele deu muito mais. Então, as pessoas na Bíblia que souberam empreender, elas foram grandes homens e grandes mulheres, empreendedores, né? Então, você ter prosperidade, isso não é feio, né? Eu, às vezes, até em algumas pregações, digo assim, não é feio você ser até o dono do mundo. Claro que a realidade que a gente vive é uma realidade de apego. E aí, assim, você vai ver, a maioria das pessoas, elas não têm quase nada ou nada. Muitas pessoas vivem na miséria. Então, um grupo muito grande é muito pobre e um grupo muito pequeno é muito rico e tem tudo. Então, concentra-se toda a riqueza na mão de poucos. Já pensou se esses poucos soubessem partilhar, porque ninguém leva nada, né? Então, assim, não é feio você ser o dono do mundo, não. Mas, e qual é o problema nisso? Aí a gente vai lá para o Evangelho, quando um jovem ou quando uma pessoa se aproxima de Jesus e pergunta assim, aí, o que é que eu faço para te seguir ou ganhar o céu? Aí diz assim, vai lá e cumpre os mandamentos. A pessoa, né, entende-se que ela é uma pessoa já madura, já idosa, podemos pensar assim, porque ela diz assim, mas desde a minha juventude eu já faço isso. Aí o que Jesus fala? Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro. O que é que ele faz? Qual a reação da pessoa que não sabe dividir, partilhar e que não quer perder? Ela vai embora arrasada, ninguém quer perder nada. Se você tira um centavo do seu bolso, ninguém quer perder um centavo. Imagine essas grandes empresas, esses grandes homens que têm grandes negócios, grande riqueza, tira um centavo deles, ninguém quer perder. A vida é assim, ninguém quer perder quem tem ao seu lado. Imagina, quando a morte chega, o que acontece? A gente fica arrasado, destruído. Por quê? Porque a gente perdeu aquela pessoa e a gente vai tratar até mesmo, digamos, como um bem nosso, e não é.
Então, o mal qual é? É eu me apegar e achar que eu sou o dono do mundo e que tudo me pertence, que tudo gira ao meu redor e que eu só olho para o meu umbigo. Então, no dia que você perder, desculpe a palavra, você está ferrado. Essa é a realidade. Não exercitou a partilha, né? Se Não você não exercitou sabe partilhar, fica difícil de viver, né? Porque você vai achar que você é o dono de tudo. Aí, voltando ao assunto, eu pedi R$ 50 emprestado a essa minha amiga, ela me deu. E eu comprei algumas telas, pincéis sem saber de nada. E comecei a pintar, a fazer o que eu não fiz lá atrás e que levei um zero. Aí comecei brincando ali, desenhando uns papéis e algumas frases. Ah, interessante isso, tal, tal, tal. Comecei a pintar. E eu pintei mais ou menos umas 50 telas, do nada. Então veja que todos têm dons, mas algumas pessoas elas têm os dons, mas talvez ali adormecidos. Aí é preciso incentivo, é preciso que você tenha alguém ao teu lado que te empurre para frente, é preciso que você tenha pessoas que eleve a tua autoestima e que não te nivele, né? Tem pessoas que vivem niveladas. Tem pessoas que não sabem trabalhar, por quê? Porque não encontram pessoas que estejam ali para ajudar. Aí o que que acontece? Aí a pessoa fica lá no cantinho, parada, sem graça, desmotivada, é ansiosa, depressiva. E hoje o quadro de pessoas depressivas e ansiosas está cheio. O mundo está vivendo assim. Mas eu tive a sorte de ter pessoas amigas que me ajudaram, que me incentivaram. Essa outra minha amiga, a Regina, ela falou assim, olha, tira essa tua ideia do papel, dessa garrafinha e coloca na tela. Aí pronto. Aí depois eu passando ali, eu já tinha essas telas, né, pintando, eu não tinha um rumo. A pintura era totalmente primitiva. E aí eu passando ali na Duque de Caxias, na época, ali próximo do Coração de Jesus, eu vi que tinha uma escola de pintura. Aí fui, né, fiz 6 meses de pintura. O professor, acho que o nome dele era Luciano, e ali fui aprendendo algumas técnicas, né, e eu pintava natureza morta, paisagem, abstrato, e fui guardando. E fui vendendo. Só que na ordem, né, religiosa, o que você ganha, você tem que partilhar. Assim, como estudante, claro, o dinheiro que eu ganhava das telas, eu repassava, né? Como um bom frade. Mas às vezes, assim, a dificuldade da casa, que não tinha quando eu tinha necessidade, eu já não conseguia, né, de volta. É uma realidade que eu vivi na época, né? E aí eu tinha que recorrer mais a amigos. Então, a minha sorte, para minha graça, foram os meus amigos que me ajudaram, né? Você pode até perguntar assim, mas um frade com dinheiro e tal, tal. Mas eu digo com toda sinceridade para vocês, tudo que eu ganhei, eu investi na obra de evangelização. Hoje, como padre, eu trabalho, ganho, mas o meu ganho é para evangelizar. Até você pode perguntar assim, e o dinheiro dos shows? Eu pago para cantar. Porque tem paróquias tão pobres e de amigos que dizem assim, Frei Ricardo, eu não tenho como pagar. Aí eu não tenho como negar, né? Porque senão eu vou entrar num mundo mercenário, né? O mundo vive essa realidade, o mundo é Sim. mercenário, as pessoas são mercenárias. E você encontrar alguém que diz assim, eu vou, não se preocupe não. O que é que eu falo às vezes? Olha, paga pelo menos a banda, ou se eu não puder levar um integrante da minha banda, então arranja, né, a banda aí na cidade, tá? Eu mando as canções, chega um dia antes, a gente ensaia. Então, quantos shows beneficentes eu Eu fiz? tento facilitar, né? Então, até mesmo as exposições que eu fiz, olha, eu fiz mais de 100 exposições pelo Brasil. A maioria dessas exposições, assim, eu não ganhei, eu vendi muita tela, né? Hoje, se você perguntar, eu não tenho nada disso, nada. Eu não enriquei, também não fiquei pobre, não, né? Mas agradeço a Deus. Então, quando eu comecei a fazer as exposições lá em Messejana, as pessoas, os amigos ali compravam. Eu fiz uma exposição, eu lembro, eu coloquei 30 telas, eu vendi 24 telas. Caramba. E aí depois eu fui fazendo, como estudante eu não podia viajar, né? E fui fazendo aqui. Eu me lembro que eu fiz lá nos Correios, lá no centro. Então, para mim, aquilo ali foi espetacular. E eu vendi bastante tela. E o meu sonho era expor naquela galeria Oboé. Vocês lembram? Aqui em Não. Fortaleza. Não? Aqui em Aqui em Fortaleza? Fortaleza. Era uma galeria. Artistas do Brasil inteiro, mas eram artistas selecionados, né?
Aí ficava ali na aldeota. Então, eu sempre tive vontade de expor lá. E na época, se eu não estou enganado, o curador era Luciano Montezuma. Aí eu saí dos Correios, eu andava de Kombi, coloquei todas essas telas lá e tal. Aí eu fui lá, né? Arrisquei. Aí levei e tal, levei o álbum. E eu fotografava as minhas telas, né? Muito primitivamente. E mostrei para eles assim, olha, essa não, essa não, essa não. Você tire do seu currículo paisagem, natureza morta, e foi passando, passando, e aquilo foi me desanimando, meu Deus. E ele chegou numa tela e disse assim, olha, se você continuar nesta linha aqui, quem sabe terá espaço para você aqui. Tranquilo, né? Eu fui amadurecendo e tal. Aí me ordenei. Acho que como padre eu tive mais liberdade ainda, então foi a partir daí que eu comecei a circular no Brasil através, né, das minhas exposições e eu me inscrevia muito para salões de artes. Então ali eu entrava no Google, pesquisava o que tinha de edital de artes. E eu procurava, digamos que eu mandasse 8 currículos durante o mês, uma exposição era selecionada. Então se eu mandasse ali durante um ano 50 projetos, 8 projetos eram selecionados. Então, para mim, foi muito interessante isso. Então, quando chegava a aprovação, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu fui aprovado naquela exposição da Unifor Plástica, que era uma exposição, eu nem sei se ainda existe, né? Mas era uma exposição de renome. Na primeira que eu me inscrevi, se inscreveram quase 1000 artistas de todo o Brasil, porque esses momentos assim... são artistas de todo o Brasil, eles querem ganhar o prêmio, já ganham alguns prêmios, né? E aí você está dentro de uma exposição dessa, de qualidade, de renome, né? Então, para mim, aquilo foi espetacular. E aí nisso o senhor foi rodando o Brasil todo, né? Mas assim, eu comecei na pintura, mas para fora de pintura mesmo, eu fiz umas 3, 4 exposições. Eu fiz em São Paulo, e aí era muito difícil para mim, porque eu não tinha esse dinheiro para dizer assim, eu vou levar e tal, eles vão... Não, você era selecionado no currículo, ou melhor, o edital, 50 pessoas se inscrevem lá, você ser selecionado, claro que eles pagavam o quê? Pagavam hospedagem, alimentação e tal, então passagem era para sua conta, então o material era para sua conta também, se vendesse lá, ótimo, o dinheiro era seu. Mas eu fui para Salvador, uma vez eu saí daqui de Fortaleza para Salvador, levando 28 telas grandes, né? Imagina, de ônibus. Tudo enrolado Tudo enroladinho, aí imagina, eu sozinho, olha como que eu fazia, viu? Saía do ônibus, aí os pacotes de tela eu levava, né, num peso, aí até ali deixava mais ou menos ali, olhando para trás, ia buscar as outras e tal. Então, teve todo esse sacrifício. Para alguém chegar a uma vitória, tem que passar pelo sacrifício. Aí a gente vai lembrar agora de uma forma religiosa, para que Cristo chegasse à sua glória, ele passou pelo sacrifício do Calvário da cruz. Hoje você vê as pessoas, elas não querem passar pelo sofrimento. Que é tudo fácil, Aí tudo fácil. Então, assim, o nosso mal é Fácil, querer rápido, facilitar e rápido. Imediatista. Né? Exatamente. Eu vou falar sobre isso porque, assim, para mim não foi nada fácil, mas era um momento que eu estava vivendo ali de amadurecimento, sabe, de crescimento. Então, para mim foi muito bom ter passado por esse sofrimento, não ter desistido, porque quando você não desiste, você chega ao seu pódio. Então, as pessoas hoje desistem com facilidade, aí entram em depressão, em crise de ansiedade, querem tirar suas vidas. Eu me encontro com muitas pessoas assim, mensagens inúmeras de pessoas que querem... Hoje mesmo eu recebi uma, estou fazendo uma carta de despedida porque eu não aguento mais. Então, aí como padre, você parar e dizer, o que eu vou dizer para uma pessoa dessa para não desistir? Porque eu não desisti. E eu digo, não foi fácil para mim, mas eu estive lá lutando, sabe? Contra pessoas que quiseram me derrubar, falar mal do meu trabalho, dizer que eu estava enricando, que eu só queria dinheiro. Isso, não. Eu vou deixar de viver, de fazer as minhas coisas. Lá no final, a cena do evangelho, ela vai se encaixar para todas as pessoas. Se você não trabalhou o seu talento, se você enterrou o seu talento, você vai ter ranger de dentes e choro. O que significa isso? Você vai arrancar os seus cabelos de raiva. Por quê? Porque você teve a possibilidade, a condição e não fez, porque alguém
criticou, falou E não mal. fez. Não fez. Então, o que é que vai fazer? Você vai voltar para o final da fila. E ninguém quer voltar. É igual as 10 jovens, né? As prudentes e as imprudentes, sensatas e insensatas. 5 estavam preparadas, entraram para a festa. 5 tiveram que voltar e não entraram para a festa, porque foram imprudentes. No final de tudo de Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Você vai voltar para aprender e você agora vai tentar fazer um novo caminho para você. Aí é essa raiva que eu vou ter, por quê? Poxa, o outro conseguiu e eu não consegui. Por quê? Teve alguma coisa aí ao longo do seu caminho que você parou e não teve essa visão de futuro e achou que era só aquele momento ali. Então, eu passei por tudo isso. Então, eu fui fazendo, fui crescendo o meu currículo. Então, eu sou muito feliz hoje, porque quando eu penso assim, olha, não de uma forma envaidecida, poxa, eu fiz mais de 100 exposições. Como que eu fiz isso? Eu construí um muita luta, currículo, né? assim, que é invejável, assim, só uma exposição que eu trabalhei, que era de fotografia, instalação e vídeo, foram 35 exposições da mesma, em 12 estados brasileiros, em 12 capitais praticamente, né? Então, assim, isso foi muito bom. Aí você diz assim, e a fotografia, como veio? Primeiro veio a pintura. Então, como eu ia fotografando de uma forma muito primitiva as telas, eu ia guardando isso, e aí eu fui assim, olha, é salão de arte, é interessante, eu não vou me inscrever com a pintura, eu vou fazer uma instalação, vou fazer uma fotografia, uma foto com uma coisa mais moderna, contemporânea, com instalação e tal, tal. Eu fui fazendo isso, foi dando certo, e o meu trabalho foi sendo selecionado, sobretudo nos salões de artes. Então, participei aqui de um salão dos novos artistas em Fortaleza, da Uniforplástica, Teresina, eu participei de 3 salões de artes em Teresina, eu ganhei 3 prêmios lá. Aqui em Fortaleza eu ganhei um prêmio também na FIEC, acho que é FIEC. É uma faculdade, é FIEC? Não, não, FIEC não, é a... Facete. Esqueci agora. Pintura e instalação. Então, eu ganhei, em primeiro lugar, o prêmio. Em São Paulo eu ganhei alguns prêmios. Brasília, Curitiba. Então, assim, quando eu lembro que tudo isso foi muito bom porque teve um sacrifício, Uhum. se eu tivesse desistido, eu não teria chegado. Sim. Então, isso é visão de negócios, né? Quando você olha assim, eu tenho que fazer isso, tenho que olhar para frente. Se eu ficar só olhando, focando ali o problema, pensando que não vai dar certo, eu não consigo ser vitorioso nunca. Aí, cara, R$50, Alan. R$50. R$50. o senhor falou muito aí de aproveitar o talento que a pessoa tem, né? E todo o sacrifício que é preciso fazer para empreender. E eu tô lembrando aqui da idade que o senhor saiu de casa muito novo. E a gente tem muitos dos empreendedores que nos assistem, tá, às vezes, com medo de ir para um grande centro, para não sair do aconchego ali dos pais. Então, a gente vê que o senhor saiu muito cedo para o Brasil todo. E aí, o que é que o senhor pode comentar de conselho para esse empreendedor que sabe que tem um talento, mas não quer sair do conforto, não quer usar os seus talentos para o Então, mundo? a vida cômoda nos deixa mais preguiçosos. Então, tem pessoas que já nascem em berço de ouro, né? Tem até um livro interessante, Pais Ricos, Filhos Pobres... Não, Pais Ricos, Filhos Pobres. Eu tenho alguns amigos milionários. O pensamento deles e o sentimento deles é esse. Poxa, nós saímos de um lugar muito pobre. E aí nós conseguimos chegar e fizemos todo esse império. Os nossos filhos, nós repassamos para ele o legado, para eles, né? E aí só que os filhos deles, os netos, né, já vivem essa vida aí mais cômoda, né, de uma riqueza, assim, aparentemente, porque aí é muito bom você nascer num berço de ouro, né, você ter tudo ali, você não tem nenhum problema de acordar cedo para poder correr atrás, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos, então, porque é tudo muito fácil. Mas é lembrar que uma vida fácil, ela vai embora rápido também. O que vem fácil para você, quando você não sabe ter essa visão de administrador, porque o evangelho, o administrador é aquele que corre para poder lucrar. Quando a gente lembra do evangelho dos talentos, naquela época o talento
Não era o que a gente entende hoje por dizer assim, Frei, você é uma pessoa talentosa. Fulano, você é uma pessoa talentosa. Você tem talento para dança, para música, para essa arte e tal. Não era isso. O talento era dinheiro mesmo. Então, o que é que acontece? O patrão, muito rico, chama os seus empregados assim, olha, vou te confiar 5 talentos. Chama o outro, vou te confiar 3 talentos. Chama o outro, vou te confiar 1 talento. Um talento, digamos que se fosse hoje, valeria 30 anos de trabalho. Olha só, 30 anos de trabalho. Então era muito dinheiro. O que é que acontece? O primeiro corre, então dá a entender que era uma pessoa muito esperta, ágil, e ele correu, ele trabalhou, não falou quanto tempo o patrão passou, né, distante para poder voltar. Mas ele prometeu, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero o que é meu, ou seja, não é seu. Hoje o talento, a gente pode dizer assim, olha, o que a gente tem não é nosso. A gente usufrui, a gente ganha em cima do nosso talento, o talento hoje como dons, mas um dia você vai partir. E o que você pensava ser seu de uma forma envaidecida, você não leva, mas você deixa. Quando o Frei Ricardo partir dessa vida, o que ele fez como dom que era dele, que ele lucrou, vai ficar no outro. Quantas pessoas chegam e dizem assim, Frei, você assistiu ao meu casamento? Outros dias, quantas pessoas eu encontro assim, você assistiu ao meu casamento, você fez uma missa com presente, você fez o batizado, a primeira Eucaristia da minha filha e tal. Eu nem sei quem são essas pessoas. Naquela hora ali, ou naquele momento, eu passei pela vida delas, eu fiz com, digamos, o meu talento, a minha vocação, algo acontecer nelas, eu fui embora, digamos que elas repassaram a espórtula, a taxa daquele momento ali, né? Uma quantia de ajuda e custo para o sacerdote foi embora, aquele dinheiro foi embora, gastou e ele não levou nada. Então, quando ele vai embora, as pessoas é que ficam com o talento dele, o dom dele. Então, quantas pessoas vão encontrar vocês e vão dizer assim, olha, naquele dia lá, vocês não vão nem lembrar. Vocês me deram a palavra, vocês me incentivaram, vocês me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Você não vai lembrar. Quantas pessoas passam na vida de vocês ou na vida de outras pessoas, né? Então, assim, o primeiro correu, lucrou mais 5. O segundo correu, lucrou mais 2. E o outro preguiçoso é o problema de pais ricos, filhos ricos e netos pobres. Filhos pobres. Esse é o problema hoje da humanidade, que não tem essa visão e que acha que eu tenho hoje e que amanhã eu vou ter. Não, você gasta hoje, aquilo que você não repõe ali vai te fazer falta lá na frente. Não é acumular, mas é saber guardar para que no momento de crise ou no momento que você vai precisar, você vai ter de onde tirar. É assim. Então, o preguiçoso aconteceu o quê? O dono chegou e disse assim, eu quero o que é meu. Por que ele não lucrou? Porque ele teve medo de trabalhar, porque ele teve preguiça de trabalhar, porque ele esperou dos outros o que ele deveria fazer. Então, se você só espera de Deus e dos outros, a conta vem e você vai pagar. E você não vem a culpar de Deus e os outros, porque eu sou um coitadinho e tal. Não. É para você fazer. Você entrou na vida, todo mundo sabe disso. Você tem as suas faculdades mentais no lugar e você sabe, corre atrás, se dedica. Eu sei que não é fácil, não. Se for para bater em 100 portas, bate uma, vai se abrir. É assim a vida. Então, quando eu olho assim para a minha caminhada que eu fiz, eu não tenho o que reclamar. Pessoas me ajudaram, mas pessoas me atrapalharam também. Mas se eu tivesse ouvido aquilo que veio para me atrapalhar, eu não tinha crescido nunca. E ainda hoje tem pessoas que criticam, que falam mal. Acredito. Eu vou fazer igual a Jó. Jó perdeu família, seus escravos, seus bens materiais, seus amigos, e ainda tinha gente lá dizendo assim, esse é um desgraçado, esse é um miserável, esse aí nadou e morreu na beira da praia. Aí o que Jó fez? Ele não escuta isso, ele olha para o seu Deus, porque o Deus que eu acredito me levanta e me ajuda, mas eu tenho que sair eu tenho que fazer um esforço, esperar só por Deus não. Aí se eu fico escutando só essas pessoas que criticam, que jogam o seu lixo, a sua culpa, dividem a sua culpa comigo, não a sua culpa. Às vezes eu digo lá nas redes sociais, epa, a culpa é sua, você deixou aqui o seu lixo, vem pegar, ou eu devolvo. Opa! Eu faço isso. Aí,
O mundo hoje vive assim meio louco, por quê? Porque algumas pessoas veem algumas que têm, outras não têm nada, e vive essa confusão toda de ciúme, de inveja, de cobiça, de ódio, de raiva. Você não quer que o outro cresça, porque você não cresceu. O invejoso é esse. Ele não quer ter o que você tem, ele não quer que você não tenha o que ele não tem. É muito fácil isso, né? Frei Ricardo, o senhor falou sobre redes sociais. Eu Tá. queria entrar nesse ponto. Vamos Hoje nós. o senhor tem quase 350 mil seguidores só no Instagram, né? O senhor faz lives diárias. Eu acompanho, inclusive hoje até mandei para o Alan. Alan, o homem tá online lá. Aí a gente foi ver, né? Eu acompanho a adoração do Santíssimo Sacramento, né? Diária que o senhor faz. Eu queria... São 3 perguntas dentro de uma só. Ok. Primeiro, eu queria saber qual foi o pontapé e qual foi o start para o senhor utilizar as mídias sociais como uma forma de evangelização. Como que, de uma forma para segurar a tua vaidade, a gente sabe que ter muitos seguidores, estar exposto, você tem o lado das críticas e tudo, mas a gente sabe que tem o povo sem noção também, né, dos diversos likes, como é que um padre ele vai ter essa postura, né, para se comportar em relação a isso. E queria também que o senhor compartilhasse, o senhor falou de algumas mensagens que recebe e tal, de pessoas que precisam da tua força, e eu queria que o senhor compartilhasse com a gente algum testemunho de conversão, de cura, de libertação, de alguém que assistiu o teu conteúdo e foi tocado. Compartilha aí com a gente. Pai. Olha, eu... Ali na internet, nas redes sociais, eu penso que eu vivi 2 momentos totalmente distintos. Primeiro, aquela fase do Facebook, né? Eu tive Facebook, eu tenho Facebook, mas hoje praticamente raramente eu acesso lá. Outro dia eu liguei a minha conta do Facebook ao meu Instagram. E aí no Facebook era se eu não estou enganado, eram 5 mil pessoas em cada conta. Aí eu tive a primeira conta com 5 mil pessoas, eu abri mais uma conta, 5 mil pessoas. Né? Era só 5 mil pessoas. 1, 2, 3, 4, né? E aí eu abri 4 faces, né? E eu tinha uma página. Na página tinha mais ou menos 20 mil pessoas. Só que essa minha vida sempre foi muito corrido, assim. Depois de padre, eu sempre me dediquei, assim. Os meus primeiros 3 anos de padre foram aqui em Fortaleza. E aí foi muito intenso. Saindo daqui, fui transferido para Teresina e fui pároco lá na igreja de São Benedito. Foi aí que começou a música. Aí eu vou já voltar ao assunto tá? E aí começou a música. Com a música, na época ainda era o Facebook, eu divulgava bastante por lá. Depois fui para Parnaíba, aí veio a fase do Instagram. Só que o meu Instagram não era essa coisa toda e tal, eu não tinha noção do que era aquilo. E aí eu não divulgava muita coisa lá e tal. Eu passei 3 anos em Teresina, 3 anos em Parnaíba e voltei para cá. Acho que tem mais ou menos 6 anos que eu estou aqui. 6, 7 anos, talvez, né? E aí eu comecei a colocar algumas coisas lá no Instagram. Mas essa minha primeira fase do Instagram, eu tinha o quê? 5 mil seguidores, né? E todo mundo queria ter 10 mil seguidores, porque o 10 mil seguidores era arrasta pra cima. É verdade. Arrasta pra cima. Todo Depois mundo virou o selinho, né? O selinho verificado, só com 10 mil também. Arrasta pra cima. E todo mundo queria ter 10 mil seguidores, 10 mil seguidores. Muita gente, né, aquela loucura toda. Eu nunca me liguei pra isso, não. E ficava até frustrado um pouquinho, porque assim, poxa, esse trabalho aqui não sai do lugar, né? Mas eu divulgava lá. Só que depois eu passei a divulgar lugares que eu ia. Por exemplo, os stories, né? Eu não tinha nem noção do que era aquilo. Quem fazia aquilo primeiro, assim, que era o Carlinhos Maia, né? Aquela fase ali do Carlinhos Maia, um influenciador e tal, e vem outro e tal. Mas eu não me tocava com essas coisas, não. Mesmo assim, estava lá. E eu comecei a divulgar academias que eu ia, mostrar que valia a pena, sim, você estar de bem com a vida através cuidando do seu corpo e tudo mais. Restaurantes de amigos meus que eu ia, eu nunca ganhei nada com isso. Né? Aí ia lá, colocava @, segue, vem cá, não sei o quê, Mas os lugares que eu marcava lá, as pessoas iam. Até hoje eu tenho um restaurante de uma amiga minha que as pessoas assim, só vêm aqui por conta do Frei.
Olha aí. Aí muitas pessoas vão hoje lá, cadê o Frei? Quando chega lá, que fala comigo, cadê o Frei? Tá aqui, não sei o que, tá. E Influência. quando eu chego lá, o que tem de gente assim, Frei, padre, assim, é uma loucura, né? Mas isso é bom. E aí ia pra barraca de praia de um amigo meu, divulgava, não sei o que, ia pra praia, corria lá de sunga. Eu sou gente. Só que a visão das pessoas para o padre é o do altar. Então elas querem fazer do padre uma imagem, uma estátua lá que tem que ser daquele jeito como elas querem. E se esquece que o padre é gente, antes de ser padre, ele é gente. As pessoas perguntam assim, você é padre ou artista? Primeiro eu sou padre. Então, com o meu sacerdote, os dons que eu tenho, eu posso colocar em prática o meu trabalho. Como evangelizador, eu posso chegar às pessoas e quantas exposições eu fiz em galerias que as pessoas diziam assim, ó, um padre numa galeria? Estranho isso, né? Mas a obra que eu levava lá era uma obra abstrata e às vezes a exposição que eu fiz, né, que era Laços de Fé, que me rendeu até um pequeno livro que eram de fotografias e algumas passagens de salmos que lia aquela fotografia. E as pessoas achavam estranho aquilo, um padre numa galeria e tal, não sei o que, mas aquilo eu me sentia bem porque era um trabalho que eu estava levando para evangelizar também. Uhum. Pois bem, eu sei que eu mostrava isso daí e vinham aquelas críticas pesadas. Uhum. Quem foi que matou Jesus? Vocês sabem quem matou Jesus? E aí? Vocês de casa sabem quem matou Jesus? É uma Foram pergunta quem? capciosa, né? Vamos lá. Eu vou até beber água. Depende da visão que ela descreva, porque- né? Tem A interpretação. gota de água que levou Jesus à morte, qual foi? As críticas? Os fariseus? Os... Foi Traição. Jesus no templo, quando ele chega no templo e expulsa os vem de longe do templo. Por quê? Porque quem matou Jesus foram os religiosos da época. Era a elite predominante. Era aqueles que estavam no templo, os mestres, os doutores da lei, que olharam para Jesus e disseram assim, poxa, ele está tirando as pessoas daqui, porque as pessoas pagavam tributo para estarem ali. Então, ele não vem fazer uma linguagem bem moderna, né? Olha, ele vai fazer barraco na casa dele, mas na nossa casa ele não faz, não. Ou seja, se eles estavam lucrando, aqueles que estavam no templo, lucrando em cima das pessoas que estavam vendendo ali os animais para fazer o sacrifício, então Jesus chega e tira todo isso daí. Tudo isso ali ele tira. Então, agora ele me paga. Ele vai pagar. O que que acontece? Entrega Jesus e leva à morte. Então, assim, essas pessoas, elas olham assim, né? Não sei qual é a visão que elas têm, numa realidade muito tradicional. Eu até entendo, porque foi a forma que elas foram educadas. Mas você chegar na vida de alguém e dizer assim, não te vejo como padre, você é deixa eu lembrar aqui um nome assim. Então, você... Qual o adjetivo que ele deram? Muitos, né? Imagina. Eu estava na academia de roupa, aí as críticas lá, um padre não pode se vestir assim, vai colocar suas roupas sacerdotais, tenha vergonha na sua cara, você é um moleque. Dizia pro senhor mesmo assim? Nossa. Não, lá, Não, o lixo da na pessoa, internet, né? Na tá, internet, tá. né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque ali você não sabe quem está por trás. Se é aquela pessoa mesmo, se é uma pessoa que quer te derrubar, enfim, né? Então, críticas inúmeras, e às vezes eu até revidava. Aí depois eu voltava atrás, né? Aí vocês me querem saber de uma coisa, eu tenho que amadurecer nisso. A culpa é dela. Tem até um livro que eu trouxe aqui interessante. O título é Quantos Eus que não são meus, do padre Fábio de Mello. O que é isso aqui? Quantos eus eu tenho que não são meus? Quantas pessoas habitam dentro de mim que não sou eu? São os outros São os imputando outros. isso. Então, são pessoas que vêm nos importunar e a gente acaba pegando o eu dele. Então, essas pessoas aqui, maldosas, enciumadas, invejosas, mentirosas, elas estão dentro das religiões infiltradas. E elas matam qualquer pessoa de raiva, de vingança. Elas estão lá só para puxar o tapete. E nesse momento todo, padre, quando foi, Frei Ricardo, quando foi a virada de chave para o senhor entender que... Que esse não era o caminho. Perfeito. Para chegar na evangelização Pronto. propriamente dita, para essa mudança, né, de eu trajeto. recebi muita crítica, né? Mas a gente depois, quando a gente amadurece na crítica, é igual ao sofrimento. Quando a gente passa pelo sofrimento que a gente aceita, não tem para onde ir, você abraça o seu sofrimento, trabalhe nele, aceite e amadureça. E tire proveito daquele momento para você crescer.
E aí veio uma crítica de um superior meu, e eu fiquei muito triste com isso. Eu já estava meio... Eu tinha passado pela pandemia, eu acompanhei muitas famílias, né, muitas pessoas que morreram, eu estive ali. Eu andei nessa cidade durante a pandemia, naquele momento mais crítico, só eu e o vento. Alguns amigos diziam assim, para que tu vai ser multado. E eu ia, eu arriscava. Se eu fosse parado, eu dizia assim, eu sou padre, eu tenho que ir, eu tenho essa missão aqui, né? Que eram as encomendações e tudo mais. Mas eu tive em tantas dores, tantos momentos de sofrimento, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo porque era o que eu me identificava, que era o que eu mais... Se tirar o sacerdócio de mim, eu não sei o que é que eu faço. Porque vocês dizem assim, mas você tem a arte, mas eu não sobrevivo de arte. Eu pago para evangelizar, eu gosto disso, mas a minha vida é o sacerdote. Então, eu amo fazer o que eu faço, né? E aí eu lembro que eu andei nessa cidade assim, olha, sem ninguém, incrível. Incrível isso. Foi uma experiência que marcou, assim, para sempre a minha vida, né? Então, essas pessoas que estão ali, aí me criticaram e tudo mais, isso me detonou, eu ficava destruído. Isso me adoecia. Então, você recebe uma crítica, você não quer, você vai lá e revida. Então, a confusão está feita. Eu lembro que uma empresária, né, não sei nem quem é, ela fez uma crítica lá e disse assim, olha, faz o seguinte, eu estou numa academia, eu estou com um voucher aqui, me diz o teu endereço que eu vou deixar para você cuidar da sua vida e da sua saúde. Se você quiser, você pode ir pegar pessoalmente. Aí eu fui olhar quem era a pessoa, uma pessoa de 10 empresas, gente. Aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa dessa, empresária, não tem o que fazer, não? Cuidar das empresas dela? Ela vem querer cuidar da vida de alguém? Eu não preciso de babá, até hoje eu nunca precisei, se bem que minha mãe nunca colocou babá para cuidar, porque ela cuidava. Então, como que uma pessoa vem olhar para a vida do outro, criticar, destruir, se ela pode ajudar? Ela poderia falar assim, olha, eu tenho empresa aqui, você tem esse trabalho, eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Então, é diferente de alguém que chega para te ajudar, te dá a mão, a alguém que chega e diz assim, eu vou detonar essa pessoa aqui. Aí eu fui entendendo que essas pessoas, o eu delas, não sou eu, não é meu. Aí eu comecei a dizer assim, olha, você deixou o seu lixo aqui, vem pegar. Se você não vier pegar, eu te devolvo. Nunca bloqueei ninguém, a não ser que passasse da conta, né? Mas eu sempre deixo lá. Você entrou aqui, saia você com o seu dedo, eu não vou tirar ninguém. Ou então vai ter que me engolir aqui. É assim a vida. Você tem que ser sábio para poder passar por isso, porque senão as pessoas vão passar por cima de você e você vai ser sempre o Vive coitadinho. baixa na cabeça, né? Isso eu não faço. Eu sou muito na minha, eu sou muito silencioso, eu respeito, eu faço meu trabalho. Até mesmo nessas celebrações tem pessoas ali que estão na celebração e que vêm criticar. Porque o padre não fez isso, porque o padre tirou isso, porque o padre... Poxa, deixa o padre fazer. Outro dia eu perguntei numa celebração assim, quem é médico aqui? Levante o braço. Quem é professor? Quem é engenheiro? Quem tem... Aí eu fui falando das profissões, né? Diz assim, vocês dariam o lugar de vocês para um funcionário fazer? Você que é médico, você daria o seu lugar, o paciente para operar no seu lugar? Você que é professor, daria o seu lugar a um aluno para dar aula no seu lugar? Você que é engenheiro, você entregaria a obra ao peão para fazer no seu lugar quando compete a você? Aí só vi as cabecinhas assim, ó. Pois é, o padre também estudou para isso. Ele não vai sair do altar dele para dar o lugar ao leigo. Então, se aqui você quer viver uma fraternidade dentro da capela ou da igreja, não, aqui não é uma fraternidade, não. Fraternidade você vive na sua casa, a opinião você dá na sua casa. Aqui nós vivemos em comum acordo, em comunidade. É diferente de uma fraternidade. Fraternidade você exerce na sua casa, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente, mas aqui não. Nós estamos em comum acordo. Enquanto a minha palavra for bendita e eu querer o bem para vocês, eu não quero nem o mal. Então, vocês vão ter que aceitar um pouquinho para a gente mudar a nossa rota e caminharmos juntos. A pessoa vem criticar ali dentro da celebração, manda mensagem depois, tá. Aí eu comecei a dizer, não vou revidar mais. Eu parei, né? A virada foi o seguinte. Eu cheguei um dia e disse assim, rede social para mim, já fui. Aí eu parei, né? Fiquei meio frustrado com isso e tal, né? Aí eu sei que no dia 10 de março, mais ou menos isso, do ano passado, aí eu fui celebrar a Noite da Misericórdia lá no Cristo Rei, né? A missa do Padre Eugênio. E aí eu saí de lá e postei um vídeo, né? E esse vídeo deu mais ou menos umas 10 mil visualizações, né?
Mas tinha vídeo lá que já tinha dado também. E tinha um vídeo meu que eu acho que tinha mais ou menos 3 anos, que tinha dado mais de 100 mil visualizações. Só que esse vídeo foi no decorrer de todos esses anos, e eu achava aquilo o máximo, né? Às vezes eu divulgava 100 mil visualizações, nada, pouquinha coisa. E aí, quando foi no dia, depois desse vídeo que eu postei, eu fiz na quaresma, eu acho que em março, né? Acho que em março do ano passado, eu fiz um vídeo dando a bênção ao Santíssimo. E olha, quando a coisa tem que acontecer, ela acontece naturalmente. Quantos vídeos eu já tinha feito dando a bênção do Santíssimo e que não tinha viralizado? Não tinha nem passado ali a esquina. E de repente eu postei esse vídeo e o negócio começou do nada. Viralizou. Foi viralizando. Quando de repente chegou esse vídeo a 250 mil visualizações. Aí eu mostrei para uma amiga minha e disse assim, continua na bênção. As pessoas gostam disso, Frei. Aí foi onde eu esqueci aquele meu lado de propaganda, tal, disso aqui. Aí eu tirei todo esse lado, por isso que eu falei para vocês aqui. Eu acho que eu vivi um tempo assim, uma fase, né, de querer me mostrar, porque as pessoas têm essa vaidade, claro, né? E depois eu vivi essa outra faceta da evangelização, que me fez bem, que me faz bem. E aí esse vídeo viralizou e o meu Instagram começou a entrar pessoas, né? E aí eu fui respondendo, né? Veja que isso é muito cansativo. Quando você tem uma equipe que faz tudo para você, é fácil demais. Mas quando você está sozinho... E meu trabalho sempre foi de formiguinha. Eu penso isso, meu trabalho é de formiguinha. Então, tudo para mim foi ali muito, sabe, sacrificoso. Eu tenho que fazer, eu tô cansado, mas eu tenho, sabe... Às vezes eu saio de casa 6h30, começou o dia 6 da manhã, vou até 10 da noite. E se eu penso assim, eu vou tirar um cochilo, parece que eu me canso mais, então eu tenho que estar ali fazendo. Eu gosto disso, eu gosto de ser ativo, lá corro, faço, vou para corro para outro, faço uma reflexão, uma celebração, enfim... Acabou o dia, chego em casa, se você experimenta, sai uma gota. Mas eu chego feliz, porque eu realizei a minha missão, o propósito foi esse, eu consegui. E aí, depois desse vídeo, e respondo todas as pessoas. Então, a pessoa manda lá, ela não seguia, e eu respondo lá. Seja bem-vindo, bem-vinda, Deus te abençoe. Com isso, eu aprendi que as pessoas elas são tão carentes de atenção. Então, essa tua atenção salva vidas. Aí você perguntou sobre os depoimentos, né? Os testemunhos. Com isso, eu fui acreditando nesse momento de bênção, de oração, o negócio foi crescendo. E, de repente, tinha um vídeo que estava chegando a quase 1 milhão de visualizações. Aí essa minha amiga falou, vamos rezar que vai chegar a 1 milhão. Eu disse assim, não acredito que vai chegar. E chegou. Aí chegou a 1 milhão. Aí tudo bem, aí eu disse assim, tá ótimo aqui. De repente, um outro vídeo chegou a 2 milhões. Caramba! Só que isso, o Instagram, ele vai oscilando ali, né? Sim, ele vai, desce, só tal. E de repente, aí vai para 50 mil, outro para 100 mil, outro para tá. De repente, eu postei um lá do nada, simples. Esse vídeo está hoje com 8 milhões e 200 mil visualizações. Mais de 60 mil comentários. Então, assim, eu não... Mas, assim, algum conteúdo diferente ou do que você já vinha postando? Não, é o mesmo conteúdo. É com o Santíssimo na mão. E ali eu simplesmente digo assim, olha, essa bênção é para você hoje, que, sabe, se levanta, tal. É 1 minuto e meio que eu coloco ali no Rios, né? E aí o Rios dá essa quantidade, aí vai ali para o feed, de repente tem as mensagens. Então, assim, de mensagens... eu postei um vídeo tem 2 dias. Eu acho que eu saí de casa e olhei, estava chegando a 700 mil visualizações em 2 dias. Mais de, eu acho que 12 mil mensagens. Eu não consigo responder. Tem muitas mensagens minhas ali? Tem. Por quê? Qual é a minha mensagem ali? Aquelas pessoas que enviam mensagem que não estão seguindo, eu digo assim. Aí eu mando lá, curto o coraçãozinho e digo assim, seja bem-vindo, bem-vinda, Deus te abençoe. Então, se eu curtir demais e comentar demais, o Instagram vai entender que é uma máquina e que ele vai me bloquear. Então, eu faço 100, aí paro. Aí passo 2 dias, 1 dia, ou então faço pela manhã e à noite. Então, 200 pessoas, 300 pessoas por dia, eu respondo. Mas as outras eu não consigo. Então, assim, foram quase 70 mil mensagens. Compartilhamento foram...
1,5 milhão de compartilhamento. Então, se hoje eu viraliza, postar... não tem jeito. viralizou. Então, se hoje eu postar um vídeo, ele vai chegar a 100, 200, 300, 400, 500. Aí tem vídeos que tem 2 milhões, 1 milhão, 800 mil, 700... O de ontem, eu acho que já vai mais ou menos em 800 mil visualizações, né? E aí por diante, né? E eu não imaginava isso. Só que, aí vem o outro lado. Eu acho que eu tinha vaidade. Eu acho que hoje eu não tenho mais, porque eu tenho até um certo receio. Porque eu não sei a quem essas mensagens chegam e se a pessoa do outro lado, ela acolhe bem. Porque tem pessoas ali, nós sabemos, elas estão ali armadas, prontas para te dar um tiro. Então, assim, eu fico até com receio. Por quê? Eu já recebi críticas de padres. Para com isso, não sei o quê. Isso aí, tal. sem dúvida. Padres, né? Engraçado isso aí- isso, né? E aí, assim, Não era para ser, mas Se a gente for entrar nessa Mas tem. seara, mano, Aí, vai- o bom disso tudo que são os depoimentos. Quantos depoimentos eu recebo diariamente? Isso não me vai desce. Mas isso me alegra por dizer assim, poxa, eu consegui, sabe, ajudar uma pessoa. Essa pessoa de hoje que eu estava falando do suicídio, né? Sim. Mandou aqui uma mensagem, Fria, eu estou desistindo. Hoje eu fiz uma carta, vou entregar, vou deixar para o meu filho, mas hoje eu vou tirar a minha vida. Aí ela contou toda a história dela. Eu passei 1 hora conversando com essa pessoa no áudio. Eu não digito, porque eu penso que digitar, eu perco tempo. Então eu sou mais rápido, eu mando logo o áudio. Então eu passei quase 1 hora, até que aquela mulher se tranquilizou, enxugou as lágrimas, porque ela estava em pranto, desesperada. E aí ela disse assim, vou fazer o que o senhor pediu, vou me levantar, vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo e vou sair. Dever missão cumprido. cumprida. Ferramenta. O senhor falando de Instagram, já falou de Facebook, né? A gente precisa vir acompanhando a modernidade, de todos os fatores, né? Dentro do trabalho, da rede social, enfim. O mundo vai cada vez ficando de uma forma mais moderna e a gente tem que acompanhar. O senhor se declara muito moderno, né? O que seria esse muito moderno dentro da vocação sacerdotal? Olha, eu penso o seguinte, acho que a gente tem que acompanhar o nosso tempo. Eu não posso viver no tempo, há 50, 60, 70 anos atrás, que os padres, naquela época, como que era a missão deles? A missão deles era chamada de as desobrigas, ou seja, no lombo de um burro, de um jumento, de um cavalo, eles faziam as missões. Foram homens corajosos, que naquela época, sem ter nada disso que nós temos hoje, eles andavam dentro das matas até chegar numa comunidade, numa cidade. Então eles passavam meses fazendo isso. Era o que tinha. Era como eles trabalhavam. Então, eu me sinto uma pessoa moderna e eu acho que eu acompanho o tempo de hoje, eu dialogo com o tempo de hoje, né? Mas a gente vai encontrar não só padres, pessoas. Eu vou falar de pessoas que não conseguem, estão ainda enraizadas lá no passado, são tradicionalistas, né? E que quando encontra uma pessoa, digamos, ou um padre ou uma freira que modernos, né, que vive ali o contexto atual, elas ficam chocadas com isso, elas se espantam. Eu não. Eu vejo o outro como um ser normal, igual como eu sou, mas cada um na sua missão, no seu ofício. Então, como seria bom, como lembra São Paulo, se cada um exercesse os seus dons? São tantos dons. Já pensou se cada um se preocupasse com o seu trabalho, com os seus afazeres, com os seus talentos? O mundo seria outro. É aquele que pega o papelzinho do chão, é aquele que varre, é aquele que pensa, é aquele que executa, porque todos nós precisamos uns dos outros. Então, eu me vejo nesse momento, sabe? Se eu tenho isso para fazer, se a minha mente alcança, eu vou fazer o que me cabe. Se eu tenho isso ao meu dispor e eu sei que eu posso chegar, ótimo, que bom que eu posso fazer e chegar. Eu estou aqui hoje falando com vocês, quantas pessoas nós podemos alcançar? Perfeito. E uma palavra, já lembra de Jesus, uma palavra salva. Só uma palavra. Aí você vê as pessoas hoje que lançam sobre as outras palavras malditas, sabe? De condenação, de preconceito, de discriminação.
Eu sou padre, mas às vezes eu me sinto desrespeitado. Mas eu nunca coloquei a minha autoridade em xeque para dizer assim, eu sou melhor do que você. Nunca. E tem pessoas que se acham mais, elas não pisam nem no chão, elas estão acima das nuvens e até de Deus. Mas morre. Infelizmente morre. Eu trato desse assunto todos os dias, me encontro com pessoas todos os dias ali e no sofrimento. Elas passam por isso, elas perdem também, né? Então, eu penso dessa forma. Se eu tenho hoje para trabalhar isso e eu posso chegar a outras pessoas, basta uma palavra. Então, se esse momento que eu estou vivendo e que os meus vídeos, as minhas pregações, as minhas celebrações viralizaram, eu não posso me envaidecer, porque isso me destrói, né? Porque uma pessoa vaidosa, ela sabe o quanto ela sofre para poder estar ali. Porque no dia que ela for retirada daquele lugar, aí pode preparar o caixão. Pode preparar. Eu sou bem sincero, assim, eu sou bem... As minhas colocações, meus pensamentos, eu sou direto, né? Até nas celebrações de corpo presente, eu digo às pessoas, olha, tenho até pregado sobre isso. O que partiu não merece o teu sofrimento, não. Ou melhor, não merece ser aprisionado ao sofrimento que é seu, não é mais dele, não. Então eu não tenho a obrigação de levar o outro pensando nele só na morte, na sepultura, na tristeza. Eu estou abreviando os meus dias a isso. O outro precisa ser feliz. Então, para que ele seja feliz, eu tenho que estar feliz. E eu tenho que deixá-lo no lugar certo. Qual é o lugar do outro que partiu? É Deus, é o céu, é a eternidade. Então, deixa lá, passa pelo luto, mas supera e suporta. Tem pessoas que não conseguem. É de cada um. É a essência de cada um. E assim é a vida. O Alan falou sobre essa questão de modernidade, Frei Ricardo, eu tenho... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou falar isso, né? Mas eu sempre digo o seguinte, nós temos as nossas opiniões, e opiniões não querem dizer que elas são as verdades, que é a verdade. A verdade. Né? A gente sabe que a igreja em si é uma igreja santa e é pecadora porque ela é feita de pessoas. Né? E dentro da própria igreja, o senhor mesmo aqui falou, padres que criticam, porque enfim... E eu vou até parafrasear o que o Luiz André, que foi nosso último convidado aqui, ele disse que, criticando, entre aspas, assim, as religiões, que ele fala que a religião ela foi feita por homens para levar o homem a Deus, mas que na realidade ela está fazendo o quê? Está separando homens de homens. E dentro da própria religião católica ou evangélica, ou o que quer que seja, há uma certa divisão, há uma certa crítica, tá? Eu penso o seguinte, veja, a minha opinião, volto a dizer, é que cada pessoa ela tem uma forma de comunicar. Sim. Assim como cada pessoa tem uma forma de receber essa comunicação. O senhor falou, eu não sei... eu estou fazendo um vídeo aqui com a bênção do Santíssimo, mas eu não sei como que aquela pessoa que vai receber o vídeo, ela vai se manifestar, vamos dizer assim. Né? Então, dentro da própria Igreja Católica, a gente falou sobre a questão da renovação carismática. Uhum. A renovação carismática ela veio para mudar a forma de comunicação, para você conseguir chegar a pessoas que não eram tocadas com... Aí eu vou entrar na questão da missa, que antes era a missa feita de costas, enfim, toda aquela coisa que... Enfim, o senhor é que vai dar aula aqui pra gente sobre isso. Mas eu penso o seguinte, o senhor fala com algumas pessoas que não eram alcançadas por uma missa, por uma paróquia, que não iam lá participar do grupo de casais, que não servia na liturgia, na coleta, não servia em nada, e simplesmente até... Falando novamente o que o Luiz André disse, o carvão longe da brasa, ele esfria. Né? E muitas vezes a gente vê as pessoas indo para a igreja aos domingos, elas não sabem nem o que estão fazendo ali. Não sabem. Elas não sabem por que elas levantam, por que ajoelham, porque... Não sabem. Então, eu entendo que, deixo muito claro, é minha opinião, né? Que a igreja católica, ela falhou... na catequese. Ela falhou na catequese. Para as pessoas entenderem o que é a missa. Para as pessoas entenderem qual é o... E aí, foi afastando. Por quê? Porque ele chega numa igreja X, Y, Z, e tem uma música bacana, e tem um som bacana, tem um audiovisual bacana, tem uma climatização, tem um não sei o quê, e as pessoas conseguem falar aquilo que elas querem ouvir. E aqui eu não estou dizendo que você está desviando a palavra de Deus, que você está se modernizando demais ao ponto de desviar daquilo, não.
seguindo a palavra de Deus, mas você falando de uma forma diferente. Eu costumo dizer que existem várias formas de você fazer o mesmo. Existem várias formas de você levar a palavra de Deus. Essa vamos dizer que é uma crítica minha, mas é a minha opinião sobre isso. Hoje o senhor comentou sobre essa questão de como que é feita a missa, que tem toda a divisão, 1, 2, 3, parte 4. E eu falei lá no começo das palmas. Eu sou extremamente adepto. Posso estar completamente errado. Mas eu entendo o seguinte, vamos lá. Pegando um ponto específico da missa, né? Vamos com alegria aclamar o evangelho. Uhum. E existem simplesmente alguns locais onde a pessoa fecha e pronto. Qual é a alegria de você ouvir aquela palavra de Deus? As palmas, elas podem ser uma manifestação. E se essa manifestação para a pessoa ela é positiva, por que criticar? Por que apontar o dedo? Hoje é óbvio que o senhor deve todos os dias lidar com críticas, como a gente falou, no seu trabalho. Mas aí eu vou voltar para um outro ponto. O senhor é um franciscano e que tem 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Até que ponto o senhor tem liberdade de falar, de utilizar suas redes sociais, de ter suas opiniões e de não ser, vamos dizer assim, com a palavra que eu vou utilizar, Poldado. Detonado. Não detonado por seus seguidores, poldado por seus superiores. O senhor comentou sobre receber alguma chamada atenção, aquela coisa toda pela sua questão da obediência mesmo. Mas até que ponto o seu trabalho de evangelização, que o senhor tem certeza que está funcionando, que o senhor tem pessoas que lhe dão testemunhos, mas pela sua questão da obediência, o senhor está poldado a fazer aquilo Se eu ali. perguntar a vocês, dos 3 votos, pobreza, obediência e castidade, qual o mais difícil de ser seguido? Ou de ser cumprido? Para mim, é obediência. Tá, é a obediência. Porque nem todo mundo quer obedecer. Você veja um filho que onde o pai fala e ele não quer ser obediente. Onde que a gente erra? E como que a gente erra? Por que que a gente erra? A pergunta é essa, por que que a gente erra? Porque a gente é desobediente. Por que vamos para o começo da Bíblia, né, o Gênesis, por que Adão e Eva erraram? Porque foram desobedientes. Não coma desse fruto. Aí vai lá o ser humano e faz. É uma história pedagógica para ensinar que se você obedece, você não erra e nem padece. É a mesma coisa assim, olha, tem as placas de trânsito aqui. Você precisa obedecer. Se você não obedece, o que acontece? Você vai pagar as consequências. Você exagerou no trânsito, você bebeu, você sabia que não podia, você foi desobediente. Você causou uma colisão, você matou uma pessoa, você fez coisas absurdas, você gerou várias multas, aí no final do mês, que chega lá a multa lá. Puxa vida, não sei o que tal, você vai brigar. Você foi desobediente. Então, a desobediência nos leva a cometer certas realidades que no final da vida a gente vai ter que pagar por aquilo. Então, assim, na vida religiosa, claro, a gente tem que cumprir ali os votos que a gente fez. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque quando eu me identifico com a minha missão e que eu ocupo todo o meu dia fazendo aquela realidade ali acontecer, no final do dia eu chego feliz, tomo meu banho, vou comer alguma coisa e vou descansar. É igual você que é casado e de repente você passa o dia trabalhando, você volta para casa, você agora vai estar na sua família, você vai descansar e você está satisfeito, você está realizado na vocação que você optou e que você sabe que você de fato tinha. Dentro da igreja é um tanto difícil, porque olha, a gente vai lembrar que Jesus não construiu nenhuma religião. Não construiu, não. Ele simplesmente tinha um grupo e ele falava sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus ou quem era o reino de Deus? Era ele. Ele falava ele falava de Deus. O reino de Deus era o próprio Jesus. Onde ele chegava, o reino estava.
Quem ele chamava, quem ele tocava, o reino se estabelecia. Claro que no decorrer, né, da história do cristianismo, do Cristo, essas comunidades elas foram crescendo, então elas foram ganhando corpo. Então as ideias, os projetos foram ganhando esse corpo e chegamos aonde chegamos. Religião, o que é que significa? Religar, ou seja, eu estou ligando a minha vida a Deus. Então, independente da sua religião, você está ligando a sua vida a Deus, é a sua fé, o seu compromisso. E aí a gente vai ver justamente isso. Dentro da igreja, a gente vai ver muitas divisões, muitos grupos, um que não aceita esse, outro que não aceita esse. Aí você vai lembrar da renovação carismática, que é um movimento dentro da igreja que veio para acender os carismas, né? Acender a fé das pessoas, e é uma nova roupagem, é uma nova linguagem. Então, a cada tempo, digamos, ao Vaticano II, a ideia foi essa: abriram as portas, as janelas, para que o mofo saísse e a luz entrasse. Mas Então, aí vem os muitos críticos não, aí vem do os Conselho críticos, mas Vaticano olha, II. ninguém vai escapar de críticas. Você pode estar pensando que está fazendo o bem, mas na mente de alguém você não está fazendo o bem. Quantas vezes eu fiz isso, eu estou fazendo o bem, e na mente de alguém não. Se eu for falar, olha, na pandemia, é uma forma de falar, porque é a realidade que a gente vive. As minhas celebrações, todos os dias eu fazia celebração de missas, de pessoas do Brasil inteiro. Né? Aqui em Fortaleza eu fui o primeiro padre a fazer missa online. Primeiro, assim, na pandemia foi eu. Fazendo uma, fui não sei o que, tal, de repente, aquilo foi muito rápido para mim. E aí eu tive a ideia de dizer assim, poxa, eu acho que eu vou pedir, sabe o quê? Eu vou pedir às pessoas, quem quiser ajudar, uma cesta básica. Então eu recebia de 1 quilo de alimento a 300 cestas. No final de tudo, nesse período da pandemia, foram mais de 40 mil toneladas. É muito, né? Muita coisa. 40 mil quilos de alimento, é muito. Né? E aí eu pude ajudar ali a comunidade, né? A minha paróquia que é ali no Pirambu. Então, assim, quantas pessoas, não só do Pirambu, mas de outras, e também em cidades do interior. Para você ver, eu estava pensando que estava fazendo o bem. Pessoas vieram me criticar dizendo que eu não estava fazendo o bem. Vai entender? Por tá fazendo a missa online? Não. É a campanha, Ah, tá. Os alimentos. os alimentos. Mas tinha gente que criticava as Uai, minhas mas o senhor é missas. franciscano. O franciscano, ele é o quê? Um mendicante. Sim, mas olha, para você ver, olha, o que eu estava recebendo e repassando, porque eu não fiquei nem com nenhuma concessão, não preciso disso, graças a Deus. Mas Não a acredito. forma de ajudar alguém que estava se sentindo enciumado porque não estava fazendo, veio criticar. Cara, olha o nível. Para você ver como é o ser humano. E eu penso o seguinte, depois dessa pandemia, as pessoas pioraram. Pioraram, preconceito, discriminação, feminicídios. Ou pioraram ou mostraram As a verdadeira pessoas, face, né? as pessoas pioraram. Elas não têm mais paciência, sabe? Elas olham para o outro assim com ar de snob, de preconceito mesmo, de discriminação. Poxa, a violência cresceu, mortes, trânsito. Você não pode buzinar, você não pode passar um pouquinho do outro, que o outro vai lá e te corta, e te bate. Aqui em Fortaleza, quantas vezes eu já fui agredido no trânsito? Pessoas mal educadas. As pessoas estão mal educadas. Não aprenderam em casa, elas vão ter que aprender na rua. Não foram obedientes aos seus pais, na rua elas baixam a cabeça. E vem sempre alguém mais forte do que você. Você pensa que você é o bam, cuidado com isso, porque sempre vem alguém mais forte do que você. Isso outro estava conversando comigo, mas assim, olha, estava no trânsito, o cara me fechou, eu fui para frente dele, e ele começou, né, querendo empurrar o meu carro assim para o canteiro e tal, quando simplesmente nós paramos, que ele, né, incorporou assim, que eu tirei a minha arma e mostrei, e ele, ó... Aí eu estava com meu filho, ele falando isso, eu estava com meu filho. Depois que eu pensei na besteira que eu fiz, e eu pensei... Se o outro tivesse armado também, né? Sempre tem alguém mais forte do que a gente. Então as pessoas não sabem viver em paz, sabe? Tem que estar promovendo guerra, morte. Você tem que estar ali alimentando ciúme, inveja. Poxa, vai viver tua vida. Olha
cuida mais de você. Quaresma é isso. São 40 dias, mais 40 dias para que eu olhe para dentro de mim e diga assim, poxa, eu preciso mudar. Será que é só a minha verdade que prevalece? Será que só sou eu que estou certo? É a minha verdade absoluta acima de tudo? Então, assim, dentro da igreja a gente vai ver muito isso. Por isso que eu falava naquela hora, que quem matou Jesus? Qual foi a gota de água? Porque simplesmente ele estava com a verdade, ele não achou aquilo correto, vai lá, tira todo mundo. Quem se sentiu atacado, então agora nós vamos, desarmar a barraquinha dele que ele montou aqui. Vai lá e mata. Então é assim, o ser humano vive assim. Dentro da igreja a mesma coisa. Olha, quantas vezes as pessoas chegaram, esse padre vai celebrar? Esse menino velho não tem nada na cabeça. Quantas vezes? Pessoas de dentro de comunidades chegando exigindo, se não for assim eu não quero. Eu já tive que sair de lugares assim, pois procure um padre para celebrar. Por conta de um embate. A missa tem que ser assim, 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 assim. Pois tá, traga o seu padre. É assim. Então, tem essas divisões, tem esses grupos que querem mandar dentro da igreja, que se acham mais santos, melhores. Eu tive que falar uma vez para um grupo ali, dizer assim, olha, vocês usam esse objeto aí no corpo de vocês são mais demônios do que o próprio demônio. Vão se converter. Mas como é que a pessoa chega para um padre, ele está ali ajeitando o altar assim, primeiramente eles olham, tem pessoas que olham assim, do pé à cabeça, né? Você é padre? Quantas vezes isso aconteceu comigo? É mesmo. Você é padre? Aí quando eu percebo o esnobe da pessoa, aí eu já assim, peraí, sim, sou padre. Você tem carteirinha de padre? Você vê como que é nesse coisa. nível? Esse nível pra lá. Nossa, meu Deus. Então assim, as pessoas se acham. E eu criticando a música da missa. Não. Nossa. Depois vamos chegar no assunto das palmas, você me lembra. Então, assim, você tem missal, o jornalzinho serve, vai ter leitura. Aí eu tive que dizer dessa pessoa, né? Não, vai ter leitura não. Como que não vai ter leitura na missa, não? Sim, é missa. Aí você tem que ter toda uma paciência, né? Para lidar com essas pessoas que são difíceis, porque o problema não está no outro que chegou, está em você. Então você já vem com o teu problema de casa, com as tuas angústias, com as tuas misérias, você quer dividir a sua culpa com o outro não tem sua culpa. Aí a gente vai voltar, quantos erros que não são meus, quantas culpas eu levo dos outros não são minhas, e eu absorvo isso. Aí quando eu vi aquela situação, a pessoa saiu espalhando lá na Assembleia, o padre não vai fazer isso, o padre não vai fazer aquilo, não sei o quê. As pessoas começam a olhar, aquele grupo começa a olhar... Aí eles começam a olhar assim, atravessado, né? Aí, como padre, você tem que ter toda uma paciência, toda uma misericórdia, mas tem tudo limite. Aí eu lembro naquele dia, eu fiz aquela missa e tal, não foi nem para o falecido que estava ali, porque eu tenho certeza que já está no céu. Foi para aquelas pessoas que estavam ali que precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir, mas muitas vezes o mal qual é? Você só quer ouvir o que você quer. O outro, você não quer ouvir, não. Então, é a sua verdade que prevalece? Então, eu vejo que dentro da igreja, independente de qual seja a igreja, se é católica, se é evangélica, olha, tem tudo isso. É um hospital, são pessoas que estão ali, são doentes, que precisam ser curadas. Mais do que uma doença física, uma doença espiritual e mental. A questão das palmas. Dentro da liturgia, claro, dentro da liturgia tem momentos para tudo. Momento de silenciar, momento de rezar, momento de falar, momento de estar sentado, momento de ficar em pé, momento de bater palmas. Quantas missas eu celebrei e ali a missa era super animada e tudo mais, os cânticos e as pessoas lá, mortas. Vivas, mortas. Aí um e outro bate palma, né? Parecendo uma pipoquinha que bate ali e bate acolá. Palma que você tá ali. Não. Sozinho desanimado. A gente vai ver também, tem comunidades super animadas, né? Então a gente dá um desconto, porque nós vamos encontrar missas totalmente animadas, felizes. Depende também do sacerdote, né? Se ele está animado, se ele está, né, para cima, com autoestima bem elevada, bacana. Mas tem padres que já estão cansados, já fizeram muito, já estão ali só celebrando mesmo, né? Sabe? Vai arrastando. A Assembleia está cansada. Tem pessoas tradicionalistas que nem abrem a boca.
Nem responde nada. Tem aqueles que já vêm armados para a fila da comunhão, para brigar mesmo. Né? Você vai encontrar de tudo. É um hospital, cada um com a sua enfermidade, sabe? É muito assunto, né? Esse ponto que o senhor trouxe agora de características de cada missa, que depende muito de cada pároco, né? Cada padre, que a gente vê muito isso, comparando com as empresas. Quando um funcionário, ele generaliza e diz, a empresa X é assim, onde essa empresa tem muitos gerentes, muitos gestores, que cada equipe desse gestor, ele é uma forma, aquela equipe fala bem da empresa, a outra equipe fala mal. Então, o problema não é a empresa, é o gestor imediato. Eu vejo isso também na igreja. Eu costumo não generalizar. A igreja católica é assim, porque vai muito do pároco da missa. É do administrador. Por exemplo, tem padre que reza uma missa de 1 hora que você não vê a hora daquilo acabar e todo mundo reclama porque... graças a Deus. E assim, eu frequento a Igreja da Glória, a missa do Padre Elano... 2 horas ali, o pessoal 2 horas fica... e você fica querendo mais 2. E assim, você... Aí, como eu participo de lá, eu fico pensando, por que todos os padres não fazem isso? O Padre Zega, que também é de lá da minha paróquia, a missa dele, assim, a pregação, e eu vejo algumas pregações que é pro cara dormir. Assim, então, não é a igreja católica. O Frei Ricardo, ele celebra de uma forma, o Padre Lando de outra, mas acho que a missão é igual de evangelizar e trazer o frequentador católico ali mais para próximo, né? Mas, enfim, foi só uma opinião, eu quero uma pergunta em si. A gente estava em assuntos polêmicos, eu não quero fugir desses assuntos polêmicos assim. Um casal está namorando, se ama, passou um tempo ali namorando, percebeu que querem formar uma família e por motivo de cada um não pode ou não quer casar naquele momento e começam a morar juntos. O que é que o senhor diz sobre esse cenário, ou a igreja, ou a sua opinião em si? O casal está morando junto antes de casar. Qual é a sua opinião? Então, a minha opinião é da igreja. Então, o que é que a igreja diz? Tem casais que vivem juntos. Antigamente, a palavra, né, essa palavra soava tão mal, nos interiores ainda fala, eles estão amancebados. Né? Então, essa palavra, ela traz um certo peso e uma certa discriminação, mas para a época era a palavra. Né? Quantas vezes eu escutei lá, quando eu era pequeno, né, as pessoas conversando na calçada e assim, fulano de tal vive amancebado, que é para dizer juntos, né? Então, assim, as pessoas têm a sua liberdade. Elas optam. Então, se eu opto a estar com uma pessoa e eu quero bem para ela, eu sei que eu participo de uma religião, independente de qual seja ela, e eu sei que se eu vivo as regras não como peso, mas como algo que vai me fazer bem, que vai me fazer crescer, e que eu estou ali para aprender, então, se eu sei que a igreja me proporciona um matrimônio, para que eu possa viver ao lado daquela pessoa até que a morte nos separe, então eu vou por esse caminho. Né? Mas se eu não quero, e se eu optar a viver só com aquela pessoa junto, olha só, muitas pessoas me procuram, muitos casais me procuram, a pergunta é, Frei, o senhor faz bênção? Não, o senhor faz casamento? Assiste? Sim, assiste casamento. O senhor faz em buffet? Uma bênção, a gente não quer casar, não. Ou seja, a pessoa já não quer compromisso. Porque talvez para muitas pessoas aí, esse compromisso de ficar ligado a vida inteira, isso pode causar algum dano depois, porque se você já está com a pessoa e se você pensa assim, não, eu não vou me casar porque se não der certo, a gente se separa. Cadê o compromisso que você tem com o outro? Então, tem pessoas que não querem compromisso, querem estar só do lado delas. Se alguma coisa der errado, aí cada um vai para o seu lado. Sabe qual que vai ser o pensamento? Graças a Deus que eu não me casei. É isso. Então, se você tem uma pessoa que você ama, se você quer viver a sua vida de compromisso ao lado dela, a vida inteira até ficarem velhos, idosos, até que a morte se separe, você vai assumir. Quem ama assume as consequências até o final e vai junto até o final, independente de
qualquer coisa que aconteça. Então, se eu estou na igreja e se eu quero me casar, não me juntar e assumir uma família com essa pessoa, vem dificuldades, vem problemas, vem sofrimentos. Quem não enfrenta isso? Se você está disposto a assumir, pegue a sua cruz, venha e me siga e assuma o compromisso. Agora, tô lá e aí não me casei, mas estou na igreja, e agora? Aí vem bater aquele peso de consciência. A regra da igreja é essa. Se você não é casado, se vive junto com a pessoa, você não pode comungar. Você tem um impedimento. Para que isso seja regularizado, você precisa buscar os meios certos. Padre, mas um foi casado e o outro não é casado. E agora, como que faz? Tenta regularizar a situação. Como que essa pessoa casada vai fazer? Se tem um impedimento que ela já foi casada na igreja, se foi casada no civil, não, porque ela vai lá, já foi desquitada, separada e tudo mais, então pode casar. Se os dois não tiverem esse impedimento, né? Se não foram casados na igreja. Mas se um foi casado, o que é que faz? Vai ao tribunal eclesiástico da igreja, entra com um processo de nulidade. Há alguns anos atrás, isso levava um tempinho aí, né? Mas hoje não, hoje está mais rápido, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, né? Depende do caso. E aí você entra com o seu processo de nulidade, se você consegue, porque é um tribunal normal que vai ser julgado ali, tem padres, tem as suas testemunhas que você leva, e se a sentença é nula, você está livre para casar de novo. Perfeito. Agora, se você vive junto com outra pessoa, aí a igreja recomenda que você não pode comungar. Desde que não esteja, não viva a castidade. Tem pessoas que vivem juntas e que têm um peso tremendo porque elas não entram na fila da comunhão. Eu sempre digo o seguinte, tem padres que não têm muita paciência esperar para explicar isso. Olha, você está vivendo assim, não tem jeito e você está feliz com a pessoa, seja feliz, né? Mas faça o seguinte, não deixe de ser católico, não deixe de vir à igreja, porque tem igrejas, tem paróquias que têm grupos de segunda união, para que eles possam despertar, entender que eles podem comungar da seguinte forma. São 2 mesas de comunhão. Quais são? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Se eu não posso comungar da Eucaristia, eu comungo da palavra. Às vezes eu até falo assim, olha, tem pessoas que são casadas ali que entram na fila da comunhão, mas são tão perversas no dia a dia, são tão mentirosas, infiéis, mas estão ali comungando. E às vezes eu tenho amigos que vivem juntos há anos e que são verdadeiros santos e que não comungam, mas eles ouvem a palavra, comungam da palavra e colocam em prática. Vai entender o ser humano? Padre, Frei Ricardo, a gente já está se encaminhando para o final, né? Uma pena, porque esse papo aqui a gente poderia, né, entrar em vários assuntos, né? E nós temos aqui algumas perguntas, né, dos nossos espectadores, nossos seguidores. A gente colocou na nossa caixinha lá do Instagram. E eu queria ver aí, Ricardo, me fala aí, produção, quais são as perguntas aí que foram feitas, cara? A gente tem aqui uma pergunta da Patrícia Ramos. Padre, como é que você faz para competir com os influenciadores e memes da internet, mantendo a mensagem de fé e amor? Olha, competir, eu acho que na minha cabeça eu nunca... Acho que eu não sei, eu acho que eu nunca entrei nessa onda ou nesse caminho aí, eu tenho que competir com essa pessoa porque é melhor, tem mais e eu tenho que correr atrás. Olha, a internet hoje as pessoas querem ganhar muito dinheiro, né? E tem algumas que ganham. Eu fico até com o pé atrás, eu fico pensando assim, como que do nada essa pessoa surgiu com poucos seguidores, tem milhões de seguidores e elas estão dando aí casas, celulares, apartamentos, carros. Gente... Para eu conseguir um alfinete, eu tenho que suar bastante, eu tenho que trabalhar muito. Esse meu trabalho de influenciador, eu não ganho um centavo com isso.
Nunca ganhei um centavo. Tem pessoas assim, vem aqui na minha loja pegar um vinho, uma capinha de celular. Tal do arroba, né? O arroba, Vai dar né? valor aí pelo arroba. Mas assim, eu prefiro fazer de graça. Eu vou lá, brinco, me divirto e tal, e marco a pessoa. Mas nunca ganhei nada. Então, eu não entro nessa onda de competir. Porque eu sei que tem pessoas, claro, cada um no seu lugar. E essa obra de evangelização, que bom que está chegando a muitas pessoas aí, né? Eu nem sei se tem memes aí do Frei. Eu acho que nunca... Não. Eu acho que nunca vi um meme do Frei Ricardo, sei lá. Eu acho que não. Mas se tiver, é bom que o sucesso tá chegando, tá evangelizando mais longe. Tem outra, Ricardo? Tem sim, vamos lá. A Isabela Memória perguntou: Frei, o senhor tem palavras tão sábias, por que não posta diariamente mensagens de luz? Então, mas diariamente eu estou fazendo esse trabalho que também não é tão fácil, né? Porque, por exemplo, eu tenho que me levantar às 5h30 da manhã e 6 horas já tem a missa na capela, né? Então, ali na vida conventual. E a missa vai até 6h30, eu tenho que sair de lá, tenho meia hora para poder chegar. E aí, se já tiver outra missa, eu tenho que mudar o horário, eu tenho que ir para essa outra missa e depois correr para lá. E fazer, eu tenho feito diariamente aí, 7 horas da manhã, de 7 a 8 horas, né? Deixo um pouquinho aberto ali, porque entram muitas pessoas. Né? A live que você fala. É a né? live, isso. Ficam diariamente entre 500 a 700 pessoas. Né? Eu acho até que tem um número razoável. É uma igreja, né? É uma igreja online, né? E aí, quando eu finalizo a live, tem lá 3.000 mensagens. Então, as pessoas interagem mesmo lá, porque no final de tudo, né? Você conclui e tem lá é o resultado de tudo. 2.000, 3.000 pessoas passaram por lá, porque é um horário que as pessoas estão acordando ou estão se preparando para sair para o trabalho. Então, o pessoal entra, sai, deixa mensagem e tal, pede oração, mas que ficam ali fielmente entre 500 a 700 pessoas. Eu acho... É uma igreja lotada. Assim, eu acho... Depende da igreja, são duas igrejas. E aí eu faço aquela bênção que geralmente eu posto... Claro, eu tenho que deixar um pouquinho lá para poder ganhar um pouco mais de visualizações, né? Porque se eu for colocar todos os dias... É tanto que os influenciadores aí, os marqueteiros, né? Dizem assim, olha, não poste todos os dias. Dá um tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, para poder as pessoas visualizarem, compartilharem, dá um tempo, né? Então eu tenho feito isso. Por exemplo, eu postei uma bênção, tem 2 dias. Essa bênção está com mais 600.000 visualizações. Então, como ela está em crescimento, eu não jogo outra lá no meio. Então, eu vou deixar até que eu sinta que já está parando, aí é hora de eu colocar outra. Mas se eu for postar todo dia, todo dia, isso, então isso é muito cansativo também. Para mim é cansativo, para as pessoas aqui também isso é muito cansativo, mas para quem trabalha diariamente, que a sua vida é só essa, eu não tenho a vida de influenciador diariamente. Eu até cansei. Eu postava lá, bom dia, não sei o que, tá. Eu postava o café da manhã, tô tomando café aqui, não sei o que, tá. Vamos fazer isso, e agora isso, propaganda, isso. Eu cansei. Tem dias que eu passo 2, 3 dias sem postar um stories lá. Porque aquele momento lá no feed da bênção é mais proveitoso e dá mais visualizações, comentários. Eu cansei disso, né? Encher. Não... E, cara, a gente tentei para mais uma. Manda aí. Vamos lá. João Fernandes, Padre Fluência. Como a igreja vê isso? Olha, eu participo do grupo dos padres influenciadores. Primeiro era Padres Cantores do Brasil. Então, a CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, montou um grupo de padres cantores. Então, quem são os padres que estão lá? Padres já conhecidos da mídia. Padre Zezinho, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, Padre Joãozinho, Padre Fábio de Mello, Padre Reginaldo Manzotti, todos esses padres aí. Então, eu estou lá. Eu quero lembrar que a minha escala aí, como que eu consegui chegar, o que eu fiz, né? Primeiro eu passei pela pintura, fotografia, vídeos, e depois cheguei na música. Então, de música eu tenho mais ou menos uns 12, 13 anos. As canções, elas são minhas. A maioria são minhas, eu gravei 4 CDs, 3 CDs solo, e depois o Padre Gleison, que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós montamos essa dupla. E aí nós gravamos, ele fez participação no 3º CD com 2 canções, e aí gravamos o primeiro CD, que era o 4º CD meu, como dupla, né? Padre Gleison e Frei Ricardo Regis. Então, a gente evangeliza em todo o Brasil.
Não é fácil, né? Então, assim, nós entramos nesse grupo dos padres cantores, nós somos convidados. Por quê? Porque a igreja tem essa preocupação de você estar lá, mas não levar qualquer coisa, porque você está lá não no seu nome. Então, por isso que eu falei, eu vivi um primeiro momento que eu me apresentava e depois eu acho que com essas bênçãos eu vivi um outro momento de evangelização. Aí aqui eu apresento a igreja. Por isso que eu tenho muito medo disso, né? Porque eu estou lá, eu meto a cara, eu divulgo o trabalho e eu não sei como isso é acolhido, né? Tanto pelos religiosos, pela igreja e por outras pessoas também, que estão ali para criticar ou algumas para elevar. E aí nesse grupo de padres cantores, que é que a gente se encontra, né? Uma vez, 2 vezes por ano, alguma coisa assim, para discutir sobre isso. Qual é o nosso papel na igreja? Como padres cantores. Depois o grupo de padres cantores, esse título saiu e colocamos padres influenciadores. Porque nós somos influenciadores. Sem dúvida. Uma palavra nossa muda o dia de uma pessoa. Então, se eu for aqui, eu printo muitos comentários, né? Eu tenho até pensado em escrever um livro sobre isso, porque assim, a necessidade do outro ser percebido. É interessante isso, que as pessoas que mandam lá, eu curto tudo, um coraçãozinho, eu nem respondo. Só o fato de eu ter visualizado e curtido, essa pessoa diz, eu nem acredito, Frei, que você me percebeu. A alegria de uma pessoa só porque eu fiz, coraçãozinho lá. Então, as pessoas, elas têm a necessidade de serem vistas. Então, uma palavra minha, ela salva, ou uma palavra minha, ela mata. Então, está nesse grupo de influenciadores, né, tanto que abriu para convidar outros padres que não são cantores, mas que são influenciadores, que chegam com facilidade a muitas pessoas só num clique, numa fotografia, num textozinho lá. Então, a gente chega com muita facilidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a igreja vê com bons olhos algumas coisas, mas a igreja também, que são aqueles que estão mais acima, né? Que são os bispos, né? Com o seu clero, os superiores com os seus religiosos, às vezes tem um puxão de orelha aí, né? Porque tem padres que são, como que eu posso dizer, proibidos de postar tal assunto por conta disso, porque gera polêmica. Então, tá E aí eu esclarecido tenho na igreja, muito né? cuidado com isso, né? O que eu vou colocar lá, o que eu escrevo, eu penso muito, eu olho. Então, na Vai pergunta levar um puxão da de orelha, seguidora, né? se aí, como é que a igreja vê isso, assim, vê com bons olhos, mas não está muito bem estabelecido isso, ainda tá... Não, porque assim, você pode fazer o bem como você pode fazer o mal. Então, independente de quem eu seja, como padre, eu posso fazer o bem. Não, eu mas posso fazer mas o aí mal. seria um direcionamento. Eu digo, ver com bons olhos ou não o padre influência. Ele, assim, a questão do movimento da rede social, tem milhões de seguidores. Isso a igreja vê com bons olhos ou não? Porque Depende do trabalho fazer, do trabalho que você está fazendo lá. Por exemplo, você olha o padre Reginaldo Manzotti. Ele tem 6 milhões e poucos de seguidores, né? O trabalho dele é um trabalho bem visto pela igreja. É de evangelização ali mesmo, forte, sabe? De arrastar a multidão e tal. Aí eu não vou citar nomes aqui, mas você vai ver um e outro padre ali que tem 6 milhões ou mais também. Que o trabalho é só... Tem o seu trabalho, o seu lado bom, mas tem aquele lado que é só brincadeira. Que não é esse lado da igreja, né? E aí... conheço um assim, na rede Então, social. aí a igreja, né? A igreja vai lá e tenta dar um freio nessas pessoas, né? Nesses padres, né? Então, é difícil isso, um né? mundo novo, né? Então, tá ainda... Estamos engatilhando aí nesse espaço, né? Vamos para os livros? Vamos. Você fala primeiro? Vamos. Então, nosso convidado, Perfeito. eu já vi que ele trouxe 3, então aqui a Então, gente tem, só para relembrar os Deixa eu colocar os nossos, meus óculos. os nossos ouvintes, a gente tem o costume de, ao final do episódio, comentar sobre um livro que ou marcou, né, ou esteja lendo no momento. Então, o Olha, Frei Ricardo, trouxe eu vi logo que trouxe 3, então fique à vontade para escolher um para indicar aos seus ouvintes nesse momento. Olha,
Claro, esse aqui eu não indico porque é algo mais específico da Ordem dos Franciscanos, né, que é a regra de São Francisco, que é o que ele escreveu para os frades, né, a vida dele. É esse livro aqui do Padre Fábio, muito bom, Padre Fábio de Mello, Quantos Eus que Não São Meus. Para você aprender um pouquinho que o que é do outro, você não precisa absorver o mal do outro, porque se é bem que o outro te faz, aí você absorve. Por exemplo, nós somos, eu costumo falar sobre isso, assim, nós somos quem somos, eu sou quem eu sou porque alguém passou por mim e me fez assim. É um eu de alguém. Então, eu tenho muitos eus dos outros. Se aquelas pessoas que passaram por mim, elas permanecem, me ajudaram a crescer, me empurraram para frente, me ajudaram a ser, né, a subir no pódio, ser vitorioso, eu permaneço com esses eus. Aí isso é bom. Mas aqueles eus que chegam na nossa vida só para nos destruir, não, eu tenho que mandar embora. Tem pessoas que vivem assim, sujeitadas, sei lá, fixadas em pessoas que não fazem bem. E aí elas se tornam escravas de um eu que não é delas. E depois eu tenho um livro sobre Ana Cláudia, né? Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Todos nós vamos passar pela morte, né? Então essa menina aqui, ela é muito... O trabalho dela é espetacular. Eu acho que é um trabalho novo, eu nunca vi... Tem pessoas que fazem, mas o trabalho dela é acentuado. Ela cuida de pessoas já na fase final. Na fase terminal. Então, fase terminal. E aí ela cuida assim com gentileza, com amor, ela faz a festa, ela deixa a pessoa morrer em paz. Engraçado isso, né? E aí tem uma boa passagem. Né? Exatamente. E ela lembra que a morte é um dia que vale a pena viver. Ou seja, antes daquele dia da partida, vale a pena viver aquele dia. Você sabe que vai morrer, então viva feliz. E parta, fique feliz, vá em paz e você vai estar tudo bem. Quem vai ficar vai estar bem. Então, eu indico esses dois aqui para você que queira ler. Olha, Ana Cláudia Quintana Arantes. Mostra naquela câmera lá. Olha aí, Essa aqui? Aqui, olha aí. Ó. Vale a pena, viu? A morte é um dia que vale a pena viver. O teu, Alan, é o... O Mandela, tá ali. Basta pegar aqui. Os Caminhos de Mandela, Lições de Vida, Amor e Coragem. Esse livro aqui eu li já há um tempo. E hoje, procurando um livro para falar, eu estava lendo outras coisas de um outro líder. E, assim, costumo ler sempre sobre alguns grandes líderes. Hoje, por exemplo, aqui a gente falou de um deles, ou o maior deles, né? Jesus Cristo. Mas falando do Mandela, independente se você concorda ou não dos pensamentos dele ou do que ele fez, falando em liderança, esse livro aqui dá um exemplo muito grande, porque conta a história dele, ele novo, quando ele foi preso, a se tornar presidente, enfim, até algumas estratégias que ele traçou para quem está ali na gestão. Eu separei aqui duas frases rápidas para contextualizar isso. Quando ele fala de liderança, ele diz: liderança em seu âmago significa mover as pessoas em certa direção, geralmente por meio da mudança de direção do seu pensamento e das suas ações, o pensamento e ações do líder, né? E a maneira de fazer isso não é necessariamente se lançar à frente, o líder se lançar à frente e dizer sigam-me, mas possibilitando ou empurrando os outros para que se movam para a frente, à sua frente, à frente do líder. E por intermédio da capacitação, e aí por isso que eu achei tão massa aqui, assim, que ele fala do que eu gosto de conversar sobre capacitar as pessoas, por intermédio da capacitação dos outros, que compartilhamos nossa própria liderança e nossas ideias. Então, um pensamento que, assim, resume bem a obra do Mandela em termos de gestão, de liderança. Que ele fala que um líder não é só estar à frente e dizer, venha me seguir aqui que eu vou mostrar o caminho. Eu acho que até Cristo fez muito isso, né? Ele mostrou o caminho sem dizer siga-me. Ele teve a atitude, né? A atitude, assim, aqui é o certo. Aí, então a pessoa ficava... como é que eu posso explicar? Quer dizer, não vou explicar de forma religiosa tão como o Frei, mas no meu pensamento, ele mostrou o caminho que ele diz assim, ó, não precisa eu estar aqui para que você faça, né? Aqui Mandela fala em capacitação, Cristo fala dos ensinamentos. Então, o verdadeiro líder não é aquele que eu só vou por aqui se o líder estiver lá na frente. Então, acho que, guarda as devidas proporções,
Um fala aqui capacitação, o Cristo falou em ensinamentos que a gente pode seguir sem estar necessariamente ele na minha frente. E outra frase mais curta, que ele fala: em cada estágio da sua vida, decidiu em que ele queria ser e criou a aparência. Então, a realidade daquela pessoa tornou-se quem ela queria ser. Aqui, contextualizando, ele fala muito da coragem das pessoas mudarem. Por exemplo, eu vi o Frei comentou outro lugar que era tímido. Ou é ainda, mas enfim, comentou que era tímido. Tem pessoas que não têm uma atitude ou não sabem ser comunicativos. E ele fala aqui de você, talvez primeiro comece com aparência, não é fingir, mas você se empoderar daquilo, entrar no lugar eu não sou tímido, eu vou me comportar como não tímido. Uma hora o comportamento chega, de tanto você se comportar como tal, pro lado bom e pro lado ruim. Tem gente que faz esse lado ruim, né? Tenta se colocar de maneira ruim e acontece que vira uma pessoa ruim. Esse livro é muito bom, a história dele é incrível, de novo, independente do que você gosta ou não dele, a trajetória. Esse livro aqui é do Richard Stengel. Richard, ele conviveu com Mandela por um bom tempo, então foi uma biografia que foi compartilhada. Eles tinham sessões diárias de Mandela contando a história lá de quando era criança, então é bem detalhado. Para quem que tem essa curiosidade, indico demais esse livro. Bacana. Eu trouxe um livro que ganhei de presente do meu concunhado, George Maza, e acho que não tem como não ser... não está aqui dentro do contexto, né, da nossa conversa. Padre Pio, para nós católicos, São Padre Pio. É um livro denso, é um livro... Percebe-se. Né, é difícil de ler, mas um livro que conta a história dele desde a infância. E se a gente trouxer para os dias atuais, Padre Pio tinha muitos haters. Sim. Padre Pio Sofreu bastante, muito, né? com fake news. Né? A diferença é que naquela época os haters eles tinham que mandar uma carta, aí a carta demorava para chegar, aí ele demorava para responder. No meio da resposta da carta ele pensava melhor. Dizia, não vou falar dessa forma, vamos escrever de uma outra forma. Era diferente a comunicação. Mas falando de liderança, de gestão, Padre Pio, uma das obras, né, como franciscano, a questão do mendicante, de fazer as obras, uma das ações dele principais foi a criação de muitos hospitais e tudo. E que ele foi muito criticado nessa época, inclusive pela questão das missas. A gente falou do tempo da missa, né? A missa do Padre Pio, ela durava 2, 3 horas. Só que era um cara que foi extremamente doado. Né? Padre Pio, ele era apaixonado por fazer confissões. Né? Ele passava 12, 13, 14 horas do dia só realizando confissões. Então, era uma pessoa que... com a sua palavra, né? Às vezes uma palavra que sai da boca, um perdão ali, faz toda a diferença na vida das pessoas. É um livro muito interessante para quem quer se aprofundar na vida do Padre Pio, tá? Esse livro aqui, eu passei 8 meses lendo, justamente porque eu não queria uma leitura dinâmica, eu queria estudar. E eu tinha visto um dos filmes dele, que é bem longo também, tinha lido outros livros, mas esse aqui foi um livro que, de fato... mudou a minha percepção da pessoa Padre Pio, né? do sacerdote Padre Pio, do santo Padre Pio. Na época desse livro, uma dúvida, não li, então, quando foi escrito, ele já era, para nós católicos o São Padre Pio. Já era sim, santo? Sim. Que conta toda a história aqui, inclusive da beatificação e tudo mais. Legal. Você falou aí o tempo da celebração dele, né? E eu lembrei aqui, depende da cultura também. Por exemplo, na África, aqui no Brasil, eu vou falar da realidade que eu vivo aqui. As pessoas, elas são tão apressadas com o tempo, elas não aproveitam o momento ali. Elas vivem nessa angústia do tempo, ansiosas, então tudo tem que terminar muito rápido, né? Uma celebração, as pessoas vão e elas ficam ditando a regra do tempo e o padre tem que terminar. As pessoas, elas deveriam ir para a África para participar das celebrações lá e aprenderem que as celebrações lá são 3 a 4 horas. E são danças. São danças. Né? E eles dançam na celebração, eles trazem as oferendas, e eles batem palma, eles dançam. Né? Frades, nossa, você conheceu o Frei Roberto, né? Sim. Frei Roberto fez uma experiência na África. Ele foi para passar 2 anos, mas eu acho que ele contraiu malária na época, não sei, alguma coisa assim, teve que voltar. Né? Eu acho que passou 2 meses só.
Mas ele contava essa experiência. Tem outro frade nosso também que foi para lá. E aí era isso. 3 horas, 4 horas de missa. Aqui o pessoal toca 1 hora. Uma hora o pessoal já fica angustiado. Na missa diária, quer- 30 minutos, se passar mas dos missa 30, dominical, imagina. tem pessoas que ficam lá. Olha, eu passo para as pessoas que ficam olhando o relógio assim. Eu acho isso uma falta de educação, porque você perde tempo fazendo coisas indevidas. Aí você vai para uma missa, você quer que o padre termine o mais rápido possível. Aquela missa não vá, né? Vai em outro horário. Agora eu acho engraçado que vai para uma festa, passa a noite inteira, bebe a noite inteira, faz coisas indevidas, aí vai para a missa, quer que fique em sua casa, minha filha. E quando é pra a não missa de atrapalhar. domingo, que é 11 horas, que tá esperando dar meio-dia minha para poder filha. almoçar com a família. Eu, como a de 11 horas com o Padre Elano, eu já sei, aí 10h30 eu lanche. Eu estou celebrando eu já 11 sei que- horas, viu? Todo domingo. Eu já sei que eu vou almoçar 1 da tarde. Quer fazer essas honras de agradecimento? Não, por favor, primeiro, antes de ainda agradecer, eu queria que você desse sua última palavra aí nessa câmera para os nossos ouvintes e quem está aqui assistindo. O que você deixaria nesse momento, pensando nesse mundo que a gente já descreveu aqui, de um mundo imediato, com pessoas talvez rasas. O que você poderia deixar de mensagem para eles nesse momento? Olha, você que me escuta, eu só posso dizer o seguinte: tudo no mundo é passageiro. Se você aprender a gastar tempo com você, aprender a ser feliz, ou seja, bem-aventurado, antes de você partir deste mundo, dá tempo de você ser bem-aventurado. Não perca tempo. As pessoas perdem muito tempo na crítica, alimentando sentimentos perversos de ódio, discriminação, falando mal umas das outras, puxando o tapete. Eu tenho certeza que você não quer receber o pior das pessoas. Então, não ofereça o pior de você. Às vezes, quando eu olho para as minhas misérias, elas são minhas. Eu tento não dividir as minhas culpas com ninguém. Se você aprender dessa forma, que as suas culpas são suas e você precisa trabalhar para melhorar, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser mais feliz. Você vai ter diversos dons, porque a sua árvore, você é uma árvore. Você será conhecida pelos frutos que você dá. Se você quer ser conhecida por frutos podres, continua fazendo mal, sendo infeliz e fazendo muita gente sofrer. Mas se você quer ser conhecida como uma pessoa boa, deixe que a sua vida seja boa, sua árvore dê frutos bons, porque quando você não estiver mais aqui, é a forma que as pessoas vão lembrar de você. Se você foi uma pessoa ótima, as pessoas vão sentir saudade e vão continuar te amando da forma que você foi. Se você passou pela vida das pessoas fazendo mal, você vai ser esquecido logo, logo. Isso é uma tragédia. Então não viva de tragédias até chegar à sua morte. Viva das virtudes, onde elas tornarão a sua vida bem-aventurada. Vá ser feliz. Dá tempo. Que mensagem final, né? Muito bom. Frei Ricardo, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado pela sua doação, obrigado por esse momento, por essa troca de experiências. E a ideia do ProConnection é essa. Okay. É um bate-papo sério, é um bate-papo descontraído, onde a gente possa entrar em vários assuntos de uma forma que a gente consiga comunicar, né, com vários perfis de pessoas. Obrigado pela tua presença, né? Obrigado por essa conversa, pelo seu tempo. E aí, Alan, o que é que você gostou? O que é que você achou do papo? Isso aí, assim, eu gostaria muito de agradecer, dizer que foi uma satisfação imensa conhecê-lo. Já o conhecia de rede social. Mas, assim, muito bom, obrigado pelo seu tempo, a palavra que o senhor trouxe. E, principalmente, mostrar como a Igreja Católica está... eu não sei se a expressão que eu vou usar aqui procede, mas, assim, é o que eu estou visualizando, tá? Humanizando o sacerdote. Deixando-o mais próximo das pessoas, tirando aquela imagem de que o altar distancia. Eu acho que hoje o senhor conseguiu trazer isso também, mostrar para as pessoas o quanto humano é um sacerdote e o quanto próximo ele pode ficar no Instagram, numa conversa dessa, levando a palavra de Deus, que é a missão principal. Então, muito obrigado. Obrigado. Agradeço o seu tempo e que a gente possa se ver aí em outros lugares, em outras celebrações. Se Deus quiser, eu Paz que e agradeço bem. mais uma vez. Paz e bem, que Deus lhe abençoe, que você tenha tirado proveito desse papo e que uma palavra possa ter sido alimentada no seu coração, porque uma palavra salva. Frei Ricardo, como as pessoas lhe acham no Instagram? Frei Ricardo Regis, _oficial. Frei Ricardo Regis, _oficial.
Todo mundo seguindo. Quem ainda não segue? Ele tem lá quase 400 mil seguidores. Tá faltando vocês. Vai lá.